achava que ele era só um aventureiro de rank F bem fraquinho, mas ele deu de cara com uma carta de servo dourada, daquelas que valem ouro, que invoca uma deusa Esse, daquelas que botam pra quebrar, e com a ajuda dela, ele tá prestes a virar o mais forte de todos. O Kai, esse moleque, decidiu virar aventureiro, atrás daquela glória dourada. Mas a sorte, essa passou longe dele. Ele tá ralando que nem um condenado todo santo dia, faz 2 anos, mas ainda tá preso no primeiro andar da masmorra, que mico. Como em qualquer outro dia, Kai vai pras cavernas se arrastando devagar que só vendo em direção a uma gosma no chão. Mas em vez de sacar uma espada ou faca, tipo a gente normal, ele saca um inseticida, tipo um ninja da limpeza, e manda 2 garrafas inteiras na gosma, vendo ela murchar e morrer. Ele tá todo pimpão, se achando bom pra caramba em matar gosmas. E não é pra menos, porque essa é a sua 999ª gosma abatida. O cara tá farmando na masmorra que nem um NPC, coitado, mirando na marca de 1000 gosmas abatidas. Kai continua avançando masmorra adentro, quando de repente, ele avista uma gosma dourada, de boa num pilar. Ele fica todo empolgado com a sorte de encontrar um bicho raro desses pra sua 1000ª morte. Mas essa não vai ser moleza não. Enquanto ele tenta borrifar com a garrafa, a gosma pula do pilar como se não fosse nada. Mas Kai não se deixa abater, nem a pau. Então ele pega uma super pistola de spray cheia de pesticida e detona a gosma, mandando ela pro beleléu de vez. Ele tá comemorando sua 1000ª morte, se sentindo o rei da cocada preta. Mal pode esperar pra checar os status achando que vai subir de nível pra caramba. Mas o nível dele não mudou, mesmo depois de ter desperdiçado uma gosma dourada. Que azar. Ele decide deixar pra lá, esperando um loot maneiro pelo menos. Mas em vez de um núcleo de mana comum, ele encontra uma cartinha dourada, toda bonitinha com uma garota desenhada. No começo ele fica confuso, mas logo saca a parada. Essa aqui é uma carta de servo, um item super raro, tipo lenda. Ele checa os status e descobre que a serva é uma valquíria chamada Sylphie. Ele até tenta procurar ela no Instagram, pra ver se acha um perfil, mas não tem nada dela online. Que decepção. Kai decide cair fora da masmorra primeiro, antes de pesquisar mais. Ele começa a voltar e enquanto passa, vê uma galera de aventureiros com umas armaduras iradas, de cair o queixo, que Kai só consegue olhar com aquela inveja branca. Ele se pergunta se um dia conseguiria comprar algo assim, e vai até a recepção para trocar os núcleos de gosma por dinheiro. A recepcionista, Hitsugaya, paga pro nosso amigo Kai 500 ienes por núcleo de gosma. Então ele fica com 1.500 ienes no total. Uma miséria. É uma decepçãozinha, né? Mas Kai aceita e começa a vazar. Só que ele para de repente e pergunta pra Hitsugaya se ela sabe o valor de uma carta de servo rara, ainda mais se for da classe divina, tipo coisa de outro mundo. Hitsugaya pensa um minuto e afirma na lata que uma carta dessas seria super colecionável, tipo item de museu, valendo mais de 1 bilhão de ienes sem suar a camisa. Kai fica de queixo caído, mas se faz de desentendido, volta pro armário, joga as coisas lá, troca de roupa e vaza dali rapidinho. Acontece que a masmorra faz parte de um parque de diversões, tipo um play center da vida, onde a galera pode ter passe e entrar pra caçar umas coisas valiosas, tipo tesouros. A gente vê umas crianças fantasiadas, uma fofura, falando que vão ser exploradores quando crescerem, que bonitinho. Mas Kai tava perdido nos próprios pensamentos, ainda pirando naquela carta, coitado. Aí, enquanto espera o trem, ele dá de cara com os 2 parças dele, Shinji e Hayato, e pegam o trem juntos na maior camaradagem. Kai conta que ainda tá preso no nível 3, e pergunta por que diabos eles não estão explorando masmorras. Hayato responde dizendo que 2 anos atrás, quando eles começaram a explorar, chegaram no 2º andar e deram de cara com um Goblin. Que susto! Eles acharam que podiam derrotar aquele bicho fácil, mas o Goblin meteu a porrada nele sozinho, sem dó nem piedade. Desde então, Shinji e Hayato decidiram que masmorras não são a praia deles, e estão felizes da vida curtindo as outras atrações com seus passes. Mais tarde, naquela noite, Kai desce do trem e começa a voltar pra casa. Janta com a família, toma um banho e apaga de vez. Na manhã seguinte, ele ainda tá pensando se vende ou não aquela carta, que dilema. Afinal, 1 bilhão de ienes dá pra comprar todas as armaduras que ele quiser, e mais um pouco, e quantos videogames ele sonhar. Mas aí ele é interrompido por uma voz, e é a namorada dele, Akatsu, perguntando onde ele estava na noite passada. Nosso herói decide mentir na cara dura e diz que estava numa festa com Shinji e Hayato. Mas que droga, os dois avistam Kai e entregam ele na hora, que mancada! Kai rapidamente puxa eles pro lado e implora pra não contarem pra Katsu que ele foi pra masmorra ontem. E eles concordam em manter o segredo, na surdina. Mas quando Katsu pergunta o que fizeram na festa, eles acabam falando umas coisas nada a ver. Tipo jogando fliperama, cantando karaokê e jogando boliche, tudo ao mesmo tempo. Mas a Katsu não é boba não. Ela sacou as mentiras e pergunta se Kai foi pras masmorras de novo. Mas nosso amigo consegue mentir descaradamente e mal consegue escapar da enrascada. Mais tarde na escola, nosso amigo Kai procura os amigos e pergunta o que eles fariam com a carta de servo. Sem hesitar, eles na lata dizem que venderiam essa parada porque vale uma fortuna. E nem dá pra invocar um servo fora da masmorra, né? Kai começa a pensar se deveria faturar com o item. Mas quando ele vai pras masmorras mais tarde, decide ficar com ela. Nosso camarada quer virar um dos maiores aventureiros que o mundo já viu. Tipo lenda. Ele se esconde, garantindo que nenhuma câmera o pegue e saca a carta com um ar de mistério. Ele invoca Sylphie, a Valkyria, para ser sua serva, pronta para seguir cada comando. De repente, a carta começa a brilhar e uma luz forte pra caramba sai dela. No segundo seguinte, ela se transforma numa mulher gigantesca, com asas nas costas e 2 melões na frente. Que surpresa!
Ela tá numa vibe meio sobrenatural, pega Kai e simplesmente some no ar. Kai fica de cara, sem entender nada do que acabou de acontecer. Aí ele se vira e vê uma nanica de armadura parada bem do lado dele. Ele pergunta quem ela é e se pergunta se alguma criança se perdeu ali. Mas a mini garota responde na lata que é a Valkyria Sylph, sua serva. Na hora, os sonhos de ser um aventureiro fodão se desfazem num instante, que balde de água fria. Ele cai no chão derrotado, arrependido de não ter vendido aquela carta maldita, que burrice, mas ele se recompõe e se levanta. Diz pra Sylph que tem que caçar umas gosmas. Ela imediatamente afirma que sente uma por perto, então Kai decide testar a intuição dela pra ver se é boa mesmo, e pede pra ela levá-lo ao monstro. Sylph encontra a gosma fácil, então Kai pergunta se ela pode matar pra ele. Ela topa na hora e sai pro ataque, tipo uma heroína. Kai não esperava muito dessa garotinha, pra ser sincero, mas Sylph conjura um ataque de raio tão poderoso que por um segundo, juro, Kai pensa que a caverna inteira vai desabar. Que medo. Kai se aproxima dela, perguntando se ela tá bem, mas ela começa a corar e admite que tá com uma fome de leão, precisando de um rango. Kai olha pra ela e lembra que servos comem núcleos de mana, que coisa. Então ele a alimenta com o núcleo de mana da gosma e ela agradece, toda fofa, antes de dizer que tem mais gosmas por perto. Ele pergunta se ela recuperou as forças e ela assente, pronta pra ação. Mas peraí, Kai a para e pergunta se ela só consegue detectar gosmas. Sylph afirma na lata que consegue sentir todo tipo de monstro, não só gosmas. Mas depois de cada batalha, ela fica com fome e precisa devorar um núcleo de mana, que gulosa. Kai faz as contas e percebe que essa caça a gosmas não vai dar em nada, financeiramente falando. Ele não vai faturar um tostão assim. Então ele bola um plano e pede pra Sylph rastrear as gosmas pra ele, e ela topa na hora. Aí ele vai com tudo com suas garrafas de spray, eliminando as gosmas uma por uma. É a jogada mais inteligente, porque achar essas gosmas é um saco de achar, uma chatice. Mas assim, ele pode ir direto ao ponto e detoná-las com seus sprays de inseticida baratinhos. Depois de detonar um monte delas, ele sobe pro nível 4 e desbloqueia uma nova habilidade passiva chamada Matador de Gosmas. Que nome! Essa parada dá um aumento de 50% nos status dele quando ele luta contra gosmas. Ele parece meio desanimado com a nova habilidade, mas Sylph levanta o astral dele, dizendo que conseguir uma habilidade já é uma conquista por si só, não é pouca coisa. Ele olha pra ela, sorri e agradece pela ajuda, todo fofo. Aí ele diz que vai voltar pra casa agora, já tá ficando tarde, né? Sylph olha pra ele e pergunta se ele vai invocá-la de novo logo. E ele promete invocá-la o mais rápido possível, prometo. Então ele a recolhe de volta pra carta de servo e começa a voltar. Ele para na recepção para vender os núcleos de mana, e Hitsugaya fica chocada, de boca aberta, pois ela afirma que ele quebrou o recorde diário de extermínio de gosmas por uma margem enorme, tipo um campeão, e pergunta como ele fez isso. Kai se faz de desentendido e mente, dizendo que foi tudo sorte. Ele pega sua recompensa de 15.000 ienes, que beleza, e vaza pra casa. Mais tarde naquela noite, ele tá pensando em ir pro segundo nível da masmorra. Goblins podem ser assustadores, é verdade, mas ele tá confiante que com Sylph ao lado, eles não têm a menor chance, nem a pau. Ele tem um sonho de quando era criança assistindo TV com a namorada dele, Katsu. Eles viam uma entrevista sobre o pai da Katsu, o aventureiro mais famoso de todos, tipo celebridade. Aquela entrevista enche Kai de admiração, de um jeito que só vendo, e ele decide naquele exato momento seguir os passos dele e virar um aventureiro também. Na manhã seguinte, ele acorda com uma determinação e confiança renovadas, tipo um herói de filme. Ele se equipa com Sylph ao seu lado, claro, e a espada e o escudo que comprou com seu dinheiro suado. Ele tá decidido a limpar cada masmorra sem deixar uma pra trás, e virar o aventureiro mais lendário do mundo inteiro, sem mais nem menos. Eles entram na caverna e começam a andar quando Sylph saca que tem algo errado, tipo um sexto sentido. Ela pergunta se Kai tá bem, porque o cara tá pálido que nem um fantasma e tremendo que nem vara verde. Kai tá morrendo de medo dessa caverna, pra ser sincero, mas mente pra Sylph, dizendo que tá super animado. Sei. No momento em que Sylph menciona que sente um Goblin por perto, Kai vira a chave e sai correndo que nem um louco. Sylph fica confusa pra caramba, perguntando o que diabos ele tá fazendo, mas Kai mente na cara dura pra ela, dizendo que tem um negócio urgente pra resolver em casa, tipo uma emergência. Aí a ficha cai. Ele lembra do pai da Katsu dando entrevista na TV. Ele percebe que não pode desistir dos sonhos assim, de bobeira, então pega sua espada de madeira, toda corajosa, e diz pra Sylph que vai na frente. Eles encontram o Goblin cochilando atrás de uma pedra enorme, mas Kai tá com medo demais pra fazer qualquer coisa, que vergonha. Ele pergunta pra Sylph se ela consegue matar. Ela topa na hora, sem pensar duas vezes, e se prepara pra lançar o feitiço. O Goblin acorda pronto pra briga, tipo um valentão, mas Kai pula no meio deles com a espada na mão e diz pra Sylph que mudou de ideia, do nada, mas pede pra ela ficar pronta pra dar cobertura caso dê ruim. Kai avança contra o Goblin, balançando a espada, meio desajeitado, mas erra feio e o Goblin recua. Dessa vez, o Goblin vem pra cima dele, tentando derrubá-lo, mas Kai bloqueia o golpe com o escudo por um tris. Eles vão e voltam numa briga feia, de igual pra igual, mas Kai começa a levar a melhor. Ele empurra o Goblin pra longe e ele cai no chão. Kai vê sua chance e parte pra cima pra dar o golpe final com a espada. Mas que droga, o Goblin bloqueia o ataque, pega a espada e desarma Kai. Que azar! Aí o Goblin pula nele, pronto pra acabar com tudo de uma vez por todas. Kai cai pra trás, sem defesa nenhuma, coitado, mas lembra que tem os sprays. Ele saca eles rapidinho e espirra aquela parada nos olhos do Goblin, na lata.
O Goblin fica cego na hora, e é aí que Kai aproveita a chance para dar o golpe final. Que sorte! Ele pega pela espada, corre pro Goblin, mas que droga! Ele tropeça numa pedra e cai no chão, acidentalmente esfaqueia o Goblin bem no peito, que coisa! Eliminando ele na hora. Sylphie tá toda feliz, parabenizando Kai, que fofa. Mas nosso amigo ainda tá morrendo de medo, coitado. Ele pega o cristal de mana, agradecido por estar vivo. Ufa! De repente, um brilho dourado o envolve, e ele percebe que subiu de nível de novo. Que maravilha! Ele checa os status e ganha uma nova habilidade chamada Matador de Goblins. Que nome criativo. Ele tem sentimentos mistos sobre essa habilidade meio bosta, mas decide que a habilidade é habilidade, né? E segue em frente. Eles estão indo mais fundo na caverna quando outro Goblin ataca eles na lata, sem aviso. Mas Sylphie tá segurando a barra com sua barreira defensiva, bloqueando todos os ataques, tipo uma chefe, enquanto Kai fatia o monstro com um timing perfeito e o elimina. Kai então vai e mata seu terceiro Goblin, cegando ele com o spray de novo, que truque, e finalizando o serviço. Enquanto Sylphie tá arrastando ele para enfrentar outro Goblin, coitado. Kai mata esse Goblin também com um golpe na cabeça. E no processo sobe pro nível 6. Que progresso! Eles continuam andando e Kai pergunta pra Sylphie se ela sabe algo sobre essas masmorras. Mas Sylphie responde que não tem a menor ideia, tipo perdida. E que tudo que sabe é que seu único propósito é ajudar seu mestre, que leal. Eles continuam indo mais fundo e encontram o último Goblin do dia. Ufa! Aquele bicho ataca Kai, mas Sylphie libera sua magia de raio e simplesmente destrói a criatura, sem dó. Kai a alimenta com um núcleo de mana e eles vazam pra fora. Kai entrega os cristais de mana pra Hitsugaya. Mais uma vez ele tá mentindo descaradamente de novo, dizendo que foi tudo sorte de principiante. Uhum. Aí ele volta pra casa e o corpo dele tá tão dolorido, mas tão dolorido, que ele nem consegue sair da cama, coitado. Na manhã seguinte, ele tá se arrastando pra escola com a Katsu, com a maior preguiça. Katsu saca a situação na hora, sabendo que Kai deve ter ido pras masmorras, de novo, mas Kai nega na lata, alegando que tava só fazendo musculação na academia. Sei. Katsu deixa pra lá por enquanto, e eles continuam andando. Finalmente chegam na sala de aula e Kai começa a contar tudo pra Shinji e Ayato sobre suas novas aventuras nas masmorras de nível 2. Que emoção! Ele diz que matou 4 goblins na lata sem dó. Eles ficam chocados, de boca aberta, com dificuldade de acreditar que Kai não tá de caô. Mas ele promete que não tá mentindo, juro. E diz que vai ainda mais fundo hoje. Que coragem! Depois da escola, ele volta pras masmorras com Sylphie. Eles começam a explorar as partes mais distantes da caverna, tipo exploradores de verdade, eliminando goblins com um trabalho em equipe irado, de dar inveja. Sylphie bloqueia os ataques, tipo um escudo humano, enquanto Kai dá o golpe final, certeiro. E quando Kai cansa, Sylphie assume e finaliza os monstros com sua magia de raio. Que poder! Depois dessa aventura, Kai dorme que nem uma pedra à noite, um sono pesado. No dia seguinte, ele faz um upgrade para uma barra de metal, que chique, causando um dano sério de respeito aos goblins. Mas ele tá tão exausto, mas tão exausto, que acaba cochilando até na sala de aula, coitado. Mas isso não o impede de suas aventuras. Ele tá indo pra masmorra dia após dia, eliminando goblins por todos os meios necessários, tipo um guerreiro, até atingir o nível 10, que é um marco importante pra ele, tipo uma formatura. Dessa vez, ele desbloqueia uma habilidade especial chamada Amor Divino, que nome sugestivo, aumentando seus status a cada nível. O poder desse aumento depende do quanto de amor e carinho a deusa divina tá demonstrando por ele. Que fofo! Então ele decide que tem que confessar o quão empolgado ele tá em aventurar com alguém tão legal quanto a Sylphie. Que parceira! Mas coitada da Loli, nem sabe que tipo de manipulador psicopata esse cara é. Que perigo! Ela só agradece feliz da vida por ele estar ali e adora trabalhar com ele. Depois disso, o próximo monstro que eles encontram é um esqueleto brilhante que estranho, algo que nunca tinham enfrentado antes. Que novidade! Kai diz pra Sylphie ficar alerta, de olho vivo, e ela ergue sua barreira mágica, tipo um escudo invisível, enquanto os esqueletos vêm correndo pra cima deles. O esqueleto tá batendo contra a barreira, com força total, tentando romper. Mas antes que ele possa fazer isso, Kai decide atacar. Mas que droga, o ataque dele não faz nem cócegas, porque as armas dele não são fortes o suficiente pra esse bicho raro, que frustração. Então ele pergunta, Sylphie, você dá conta? E ela começa a entoar seu feitiço e detona o esqueleto com um raio, na hora, matando-o instantaneamente. Dessa vez, o núcleo de mana que cai é vermelho vivo. Que diferente. Kai se pergunta se é raro, tipo um tesouro, mas dá pra Sylphie comer mesmo assim, e ela afirma que é mais gostoso que o normal. Que delícia. Mais tarde, naquele dia, quando ele leva seu loot pra Hitsugaya, ele pergunta sobre o núcleo de mana daquele esqueleto brilhante. Ela diz que é uma queda bem rara, tipo um achado, e poderia render uns 2 milhões de ienes, que fortuna. Kai fica arrasado, coitado. Ele podia ter sido um milionário, que azar. Mas a Sylphie comeu o dinheiro dele, que gulosa. Hitsugaya diz pra ele não se preocupar, porém, porque se ele encontrou uma vez, há uma boa chance de encontrar de novo, quem sabe. Naquela noite ele tá pensando no dinheiro que perdeu, que pena, mas decide que não importa porque ele ainda subiu de nível pra caramba, que bom. Ele começa a se perguntar se pode ir pro terceiro andar agora, que desafio, mas sabe que naquele andar os inimigos vêm em grupos, tipo uma gangue, e podem ser muito mais perigosos, tipo chefões. Então ele decide manter isso em mente e ficar preparado, tipo um estrategista. No dia seguinte, ele diz pra Sylphie que quer que ela só observe por um tempo, sem fazer mais nada, tipo um espectador. Ela fica assustada, achando que fez algo errado, coitada, e pede desculpas. Mas Kai explica que quer ir pro terceiro andar, mas tem medo de depender demais dela pra salvar a pele dele. Que vergonha. Então ele quer ficar mais forte primeiro, tipo um treinamento. Sylphie parece aliviada, ufa, e deseja boa sorte, toda fofa. E então, do nada sem aviso, um Goblin maldito aparece de trás de uma pedra. Kai diz pra Sylphie observar de trás, todo confiante, enquanto ele resolve. Mas o plano dá errado pra caramba, e ele acaba se dando muito mal, que azar.
Ele tem que comprar poções da Hitsugaya, e isso detona todas as economias dele, que prejuízo. Naquela noite, ele pensa em como precisa de um monte de núcleos de mana para alimentar a Sylph, que gulosa, e conseguir equipamentos melhores, tipo um upgrade. Então ele decide começar do zero, de novo, e volta pro primeiro andar para matar o máximo de gosmas possível, para ganhar habilidades, níveis e núcleos de mana tudo junto. Depois de ralar sozinho nas masmorras por vários dias, que sacrifício, ele finalmente junta núcleos de mana suficientes para se sentir confiante, que bom, e ir pro terceiro andar. Mas antes que possam sair da caverna, Sylph diz que sente um tipo diferente de gosma, que surpresa. E ela tá certa, viu? Porque cai à vista uma gosma prateada por perto, que raro. Ele pula em ação, avançando na gosma com sua pistola de spray. Mas o bicho é rápido e desvia, que esperto. Mas por sorte, Sylph tá ali, pronta pra tudo. Ela libera sua magia de raio e simplesmente mata a gosma, sem dó. E a parte mais louca é essa. A gosma dropa outra carta de servo, e isso é uma sorte absurda, de outro mundo. Kai pega a carta e vê que é uma carta de rank demônio para uma serva, chamada Lucéria, que perigo. Ele olha pra Sylph e ela tá com uma cara de poucos amigos, tipo ciúmes, o que o faz perceber que demônios e deusas não se dão bem, que confusão. Mas mesmo assim, ele decide seguir seus próprios desejos, tipo um rebelde, e sem nem falar com a Sylph sobre isso, que mancada, ele invoca a serva demônio na hora, sem pensar duas vezes. Uma enorme chama vermelha os envolve, que espetáculo, e uma senhora demônio gigantesca surge, voando direto através de Kai em sua forma etérea, tipo um fantasma, assim como aconteceu com Sylph. Ele olha pra baixo e vê outra nanica, que decepção, mas dessa vez ela tem asas de morcego e chifres na cabeça. Que estilo! E ele percebe que com um demônio e uma deusa ao seu lado, o grupo dele vai ser imparável, tipo invencível. Ele fica arrasado na hora que saca que a baixinha não parece em nada com a gata da carta, que golpe. Enfim, elas fazem as apresentações e trocam nomes, tipo um protocolo. Aí a baixinha acha que Kai não é confiável nem inteligente, que desaforo. E Sylph não gosta nada de vê-la desrespeitando o mestre assim, que falta de educação. Luziria diz pra ela não se preocupar com a boca suja, porque todos os demônios falam assim, é o jeito deles, e Sylph aceita, se é assim que funciona, fazer o quê? Aí Luziria pergunta pra Kai sobre Sylph e percebe que ela parece uma valquíria, que observadora. Sylph diz que é serva de Kai, assim como ela, que coincidência, e topa trabalhar junto, na boa. Luziria sente o mesmo e pede um núcleo de mana pra Kai porque tá com fome, que folgada, mas ele corta ela, dizendo que ela não fez nada ainda, que desaforo. Aí, Sylph avista uma gosma por perto e Luceria entra em cena toda metida pra resolver. Ela solta um golpe super forte chamado Inferno da Destruição, que nome, e aniquila a gosma sem deixar rastro. E Kai a alimenta com o núcleo depois que ela exige, claro. Mas um só não é suficiente pra ela, que gulosa. E ela pede mais, sem cerimônia. Kai diz que não tem mais nenhum, acabou. E ela acha que ele é um pão duro, que injustiça. Aí ele pede pra ela mostrar seu outro golpe, o sopro corrosivo. Que legal. Ela não tá muito animada pra trabalhar mais, porque ele não deu mais núcleos de magia pra ela, que chata, mas ele promete recompensá-la depois pra acalmar os ânimos. Depois disso, ela usa o sopro corrosivo pra acabar com um Goblin. E aquilo praticamente derrete o coitado, e a Sylph e o Kai nem conseguem olhar de tão nojento que é. Kai entrega o núcleo de mana, e a Luceria gosta mais do sabor deste, então ela sugere que eles explorem os andares inferiores para achar mais núcleos saborosos de monstros mais fortes. Mas o Kai a impede, dizendo que tem mais monstros no terceiro andar. A Luceria não vê problema nisso, e o Kai avisa que eles precisam de novas armas e suprimentos antes de descer. Ele pergunta se ela conhece essa masmorra, e como não conhece, ela concorda em ouvi-lo. Ele diz que eles vão pro terceiro andar amanhã, porque ela pode estar cansada hoje. Ela não está cansada, mas concorda em ouvi-lo depois que a Sylph diz que ela deve ouvir o mestre dela. No dia seguinte, os três descem pro terceiro andar, e vemos que o Kai comprou uma besta como sua nova arma. A Sylph acha que a arma combina muito bem, e o Kai diz que a besta foi caríssima, mas a Luceria fala que o preço não importa. Então eles avistam dois cães infernais, e o Kai mira, mas erra o tiro. Os cães infernais tentam atacá-lo, mas a Sylph levanta uma barreira e salva a pele dele. Então a Luceria os aniquila com fogo infernal da destruição, e o Kai até alimenta com um núcleo, mas ela não está satisfeita e quer outro. Mas o Kai a corta, porque não vai sobrar nenhum se ela continuar devorando todos. Ela não fica muito animada com isso, mas o Kai diz que vai dar um núcleo extra se ela derrubar mais monstros, e ele promete isso a ela. Ela o avisa que vai mandá-lo pro inferno se ele quebrar essa promessa, e isso o assusta um pouco. Então, eles encontram dois javalis selvagens. A Luceria usa o fogo infernal da destruição de novo, mas só um deles é torrado, e o outro ainda avança contra eles. Ela tenta acertá-lo com outro ataque, mas o Kai a impede para poder atirar. Mas um tiro não é suficiente para matar a fera, então isso assusta o Kai, e ele cai. A Sylph tenta ajudar com seu relâmpago divino, mas antes que ela possa, ele acaba com o monstro com outro tiro. A Sylph elogia o Kai por isso, mas a Luceria acha que ele agiu como um covarde. Kai percebe que subiu pro nível 11, e a Luceria pede mais núcleos mágicos. Mais tarde, vemos o Kai saindo do lugar, pensando que não vai ter lucro nenhum se continuar alimentando todos os núcleos para as servas. Na saída, ele ouve um grupo de aventureiros conversando e descobre que aquelas três garotas conseguem chegar ao sexto andar sem problemas. A cena corta pro Kai sonhando acordado na aula, pensando que eles também podem chegar ao sexto andar se se esforçarem. Ele está todo feliz pensando em explorar mais fundo na masmorra quando os colegas o acordam. Eles se perguntam como ele pode ser tão despreocupado, porque eles não têm pontos suficientes para entrar nas escolas dos sonhos. Descobrem que ele relaxa porque ainda não decidiu qual escola vai escolher. A Katsu os ouve e pergunta ao Kai qual escola ele vai escolher, mas ele não tem certeza do que dizer, então pergunta a ela primeiro. Ela diz que vai para a Academia Oka e pergunta se ele vai se matricular lá também. Como ele não fez uma escolha, ele diz que sim.
Ela está animada que eles vão para a escola juntos de novo e ela sai quando um dos amigos pede ajuda com as apostilas. O Kai está se perguntando por que ela está tão feliz, e a galera dele acha que ele é muito desligado pro próprio bem. Então corta pra ele de volta no labirinto e a galera dele está simplesmente massacrando todos os monstros um por um. Ao contrário da Sylphie, a Luceria está pedindo mais núcleos ao Kai, e ele não tem escolha a não ser ouvi-la. A Sylphie não está muito animada com isso, mas o Kai não percebe o que ela está sentindo. Ele continua dando mais núcleos para Luceria, e quando a Sylphie olha para ele, ele pergunta se algo não está certo, mas ela não fala. Ele sabe que algo está errado com ela, mas não consegue descobrir o que. Então o vemos de volta em casa. Ele percebe a mãe assistindo a um drama na TV e vê uma situação semelhante acontecendo lá, como a que ele está lidando agora. Assistindo ao drama, ele imagina que a Sylphie provavelmente está ansiosa por causa da nova serva, e ele está com medo de que isso leve a um confronto entre suas duas servas, assim como no drama. Ele pensa que isso seria uma bagunça, e está se perguntando como pode consertar isso. Na manhã seguinte, ele encontra a Katsu a caminho da escola, e ela percebe que ele está super cansado. Depois de conversar com ele, ela descobre que ele não dormiu nada na noite passada. Ela pergunta se ele tem algum problema e se oferece para ajudar se puder. Ele tenta contar a verdade, mas decide não fazer, e ele diz a ela que seus dois amigos fizeram amizade com duas garotas com personalidades totalmente diferentes, e a quieta não está se dando bem com a que tem atitude. Eles estão tentando descobrir como fazê-las se darem bem, e isso o manteve pensando a noite toda. A Katsu pergunta se ele conversou com a garota quieta sobre isso, e ela sugere que ele pergunte à pessoa diretamente. Depois vemos o Kai só invocar a Sylphie na masmorra dessa vez. Então ela pergunta sobre a Luceria. Ele diz que quer que as duas conversem a sós. Isso faz a Sylphie corar, mas ela não está muito animada com ele querendo falar sobre a Lucéria. Ele pergunta se ela não gosta dela, e a Sylphie diz que isso não é verdade. No começo ela até achava a Luceria meio assustadora, mas agora ela sabe que o demônio não tinha a intenção de fazer mal. Ela é apenas uma garota legal e gentil, e ela a ama. O Kai pergunta diretamente se ela tem algum problema, afinal. E ela informa que não tem, mas ele continua pressionando para confessar. Ele diz que ela é importante para ele, e isso deixa a Sylphie toda sem jeito. Então, como ele não vai deixar pra lá, ela finalmente desabafa e diz que tem uma coisa que a incomoda. Ela explica que o mestre é muito legal com a Lucéria e ela quer que ele a trate da mesma forma. O Kai fica todo confuso porque não acha que as tem tratado de forma diferente, mas a Sylphie o avisa que a Luceria tem recebido mais núcleos recentemente. Kai finalmente percebe que ela está com ciúmes, então ele concorda em dar a ela tantos núcleos quanto a Lucéria e conversar mais com ela de agora em diante, e a Sylphie fica super feliz em ouvir isso. Mais tarde, vemos o Kai já começando a alimentar as duas garotas com o mesmo número de núcleos. Ele também está elogiando a Sylphie pelo ataque matador dela no monstro que acabaram de enfrentar. Então a Luceria quer que ele a elogie também. E ele faz isso, e isso a faz agir toda convencida. Os três então encontram um javali selvagem, e a Sylphie simplesmente o derrota, subindo de nível no processo. Kai percebeu que todos os atributos dela tinham subido muito, então ela está toda feliz com isso, e a Luceria a parabeniza também. Então eles encontram 3 cães infernais, e a Sylphie os aniquila com um único ataque. Kai fica simplesmente surpreso que ela pode derrubar 3 de uma vez agora. Então eles enfrentam outro javali selvagem, e a Sylphie defende a todos com uma barreira. Kai percebe que as barreiras dela também estão mais duráveis agora, e a Luceria tenta atacar o javali, mas o Kai a impede e resolve sozinho. Ele alimenta a Sylphie com mais núcleos, e a Luceria não está muito feliz por não ter feito nada. A Sylphie então pergunta algo em voz baixa, mas ele não consegue ouvi-la. Ele pede para ela falar mais alto e ela, constrangida, pede para ele dar mais núcleos a ela. Mais tarde ele percebe que subir de nível também aumentou o apetite dela, e troca seus núcleos por dinheiro. Hitsugaya percebe que ele tem trazido menos núcleos ultimamente e não está muito animado com isso. No dia seguinte, o vemos simplesmente matando slimes no primeiro nível da masmorra. Acontece que ele já matou 25 deles. A Sylphie o elogia por isso, mas a Luceria não está feliz porque não está conseguindo lutar. Kai diz que não pode estar economizando os núcleos de mana se ela estiver lutando ao lado dele. Ela pergunta por que ele a invocou, se é esse o caso, mas a Sylphie diz que está apenas feliz em apoiar seu mestre assim. Kai aprecia o apoio delas, e isso deixa a Luceria feliz também. Mas ela não está sendo muito honesta com seus sentimentos, então ela diz baixinho que vai continuar apoiando-o. Depois disso, ele vende os núcleos de Slime, e Hitsugaya pergunta se algo está errado com ele, porque ele tem trazido apenas núcleos de Slime ultimamente. Kai diz que só sentiu vontade de voltar para o primeiro andar um pouco. Hitsugaya não consegue entender isso, porque ele já deveria estar pronto para o quarto andar. Então vemos o Kai procurando na internet por uns equipamentos irados. Ele pode estar fisicamente pronto para o quarto andar, mas o equipamento dele não está à altura. Ele está pensando em pegar uma armadura nova e encontrou um traje irado feito de nanotubos de carbono. Mas aquilo é caríssimo, e fora do orçamento dele, então ele percebe que precisa fazer mais grana. A cena volta para ele na masmorra. Ele encontra um slime metálico azul e pensa que isso deve ser graças à sua habilidade e bênção divina. Então ele espera conseguir uma certa carta como drop. Então a Luceria e a Sylphie cercam o slime, e as duas simplesmente o atacam juntas. Aquele slime não tem chance depois disso, mas o Kai notou que dropou o orbe mágico em vez de uma carta de serva. Ele explica que usando este orbe ele pode dominar seu feitiço e se tornar um mago, então ele bate no chão para usá-lo.
Isso lhe dá uma nova habilidade chamada Bola d'Água, e ele está super animado para experimentar, e avistou um cão infernal para testar. Ele simplesmente diz a Sylphie para levantar a barreira e defender todos eles, então ele ordena a Luceria para acabar com o monstro se ele errar. A Sylphie levanta a barreira, e ele acerta o cão infernal com a bola d'água, mas aquilo não causa nenhum dano ao monstro, então a Luceria entra em ação e o aniquila antes que possa atacá-los. Kai se sente todo desapontado vendo como sua magia é inútil, tentando levantar o ânimo dele, dizendo que ainda é incrível que ele possa usar magia. A Luceria intervém, dizendo que pelo menos ele não terá que se preocupar em beber água, mas o Kai acha que deveria ter vendido o orbe mágico em vez disso. À noite vemos um Kai cabisbaixo relaxando no parque e a Katsu aparece. Ela pergunta o que ele está fazendo lá a essa hora, e ele quase conta sobre sua nova habilidade mágica, mas ele muda de assunto e começa a falar sobre um filme ruim que acabou de sair e como foi uma decepção quando ele e o amigo foram assistir. Eles vão para casa juntos e o Kai descobre que a Katsu está vindo da escola preparatória agora. Ele agradeceu pelo conselho que ela deu outro dia porque o ajudou a resolver esse problema. Ela pergunta se a situação era sobre ele em vez dos amigos, mas ele diz que não era, e ela vai para casa dela. Kai começa a pensar se ela estava brava com ele agora, e vemos que a Katsu percebeu que ele está escondendo algo. Kai se pergunta se ela está com ciúmes como a Sylphie, e mesmo estando certo, ele acha que isso não pode ser possível. No dia seguinte, Kai volta para a masmorra para trabalhar no seu feitiço de bola d'água. Ele começa devagar, atirando uma bola d'água na parede, mas não está fazendo muito, exceto molhar a parede. Kai já está cansado pra caramba com apenas um feitiço, mas ele continua treinando. Na segunda tentativa, ele lança aquela bola d'água o mais rápido que pode, e tanto ele quanto a Sylphie ficam animados com isso. Mas a Luceria não está impressionada, porque depois de apenas 2 bolas d'água, o Kai está completamente exausto e desmaia no chão. Ele volta para casa e apaga assim que deita na cama. Em seus sonhos, Kai lembra de assistir o pai da Katsu na TV quando era criança, e como isso o fez sonhar em ser um aventureiro como ele. Todo motivado por esse sonho, ele vai pra masmorra no dia seguinte e começa a se esforçar nos seus ataques de bola d'água de novo. Ele ficou super mais rápido hoje, e atira um monte de bolas d'água nas paredes da masmorra. Mas eventualmente ele fica sem mana. Ele faz uma pausa rápida para recuperar o fôlego, mas assim que se sente melhor, ele volta direto pro treino. Desta vez, ele começa a brincar com a forma da bola d'água e a transforma num cubo. Ele está animado com o sucesso e continua experimentando, dando diferentes formas à bola d'água. Mas então ele fica exausto rapidinho e cai de costas. Enquanto ele está saindo da masmorra sem pensar, ele tropeça e cai direto nos braços de outra aventureira. Ele rapidamente se levanta e pede desculpas, mas essa aventureira madura e gata pergunta se ele está bem. Kai diz que está bem e sai, mas essa mulher está preocupada porque ele não parece muito bem. A equipe dela, no entanto, fica impressionada com o esforço dele e entra na masmorra. Mais tarde, Kai está apagando na aula, e quando o professor o acorda, ele simplesmente grita que vai dar o seu melhor no treino hoje. A turma toda começa a rir. Durante o intervalo, os amigos se aproximam e perguntam sobre o que ele estava falando com o lance do treino. Kai diz a eles que está praticando uma habilidade crucial para o sucesso na masmorra. Mas bem nessa hora, a Katsu aparece. Ela pergunta se ele está treinando pra masmorra, mas o Kai muda de assunto e diz que está falando sobre treino de dança. A Katsu fica aliviada e diz pra ele não exagerar. Então ela diz que quer ver a apresentação de dança dele um dia e vai embora, deixando o Kai e os meninos sozinhos. No dia seguinte, Kai volta pra masmorra pra uma ação de combate de verdade com sua bola d'água. Ele atira num Goblin com ela, mas em vez de estourar como de costume, a bola d'água permanece sólida e entope todas as vias aéreas do Goblin, sufocando o coitado até a morte. Sylphie e Luceria o elogiam por isso, mas então Kai percebe que não está mais ganhando pontos de experiência dos monstros no terceiro andar. Isso significa que é hora de eles subirem de nível e descerem para o quarto andar. Kai imagina que precisa de uns equipamentos irados se for encarar o quarto andar, então ele decide finalmente comprar algo que estava na sua lista de desejos há um tempo. No dia seguinte, ele aparece usando um colã super apertado. A Sylphie acha que ele está arrasando, mas a Luceria simplesmente destrói o ego dele, chamando-o de ridículo. Kai diz que o traje é de alta qualidade e caro porque é feito de nanotubos de carbono que o protegem de muito dano, sendo ainda fino e leve. Ele explica como o traje tem defesa de primeira contra flechas e outros ataques perfurantes, e ele tem uma pulseira amplificadora de magia que fará até seus feitiços fracos acertarem um pouco mais forte. Mas ele ainda não testou, porque não há opção para isso. Kai começa a mostrar outras coisas que comprou, tipo uma poção, mas a Luceria arrasta a Sylphie porque está entediada com a exibição do Kai. Eles finalmente chegam ao quarto andar, onde a Sylphie sente um monstro assustador vindo na direção deles. Antes que o Kai possa verificar a enciclopédia de monstros para ver o que estão enfrentando. Uma barata gigante aparece e as duas garotas surtam e se agarram uma na outra. Elas começam a lançar feitiços mágicos como loucas no monstro enquanto correm pela masmorra, e o Kai está apenas tentando acompanhar porque não quer ser deixado sozinho. Depois de se exaurirem, Sylphie e Luceria respiram fundo e quase atacam o Kai quando ele vem correndo até elas. A Sylphie corre e o abraça, dizendo que estava com medo, mas a Luceria ainda está fazendo seu show de tsundere e afirmando que não tem medo de insetos insignificantes. A Sylphie então pede desculpas ao Kai por tê-lo deixado para trás e implora para ele a repreender. Ele diz que não está bravo porque eles limparam o quarto andar em tempo recorde com a fúria delas, e ele coletou muitos núcleos de mana de todos os monstros derrotados.
A Luceria se recusa a comer os cristais nojentos de inseto, mas está com muita fome para recusá-los. Acontece que os cristais têm um gosto tão horrível quanto as garotas esperavam. Kai diz que já que conseguiram alguns cristais, eles deveriam explorar o quinto andar por um tempo. A Sylphie tem aquele sexto sentido e sente um monstro de areia e um monstro por perto. Kai mira com sua besta, mas sua primeira flecha erra, e a segunda atravessa o monstro de areia, que imediatamente revida e o ataca. Kai grita o nome da Sylphie enquanto ela é rápida, levantando uma barreira para protegê-lo. Kai imagina que esses dois monstros são imunes a ataques físicos, então ele se vira para Luceria para pedir reforço, e ela simplesmente os oblitera com seu ataque de fogo. Kai pergunta se ela precisa recarregar a mana com os cristais nojentos, mas nem a Luceria nem a Sylphie querem tocar nessa coisa nojenta. Elas continuam explorando o quinto andar, mas parece que não há mais monstros por perto. Bem nessa hora, a Sylphie avista algo estranho numa parede, mas o Kai não vê nada de especial nisso. A Sylphie decide ir com tudo e abrir um buraco na parede com seu ataque de relâmpago. E caramba, isso abre uma passagem secreta. Eles começam a entrar, e o Kai avisa as garotas para tomarem cuidado com armadilhas. Mas assim que ele estava dizendo isso, a Luceria diz que é tarde demais pro aviso. Ela pisa direto num gatilho de armadilha e uma flecha é disparada. Mas em vez de acertar a Luceria, acerta o Kai, e ele está no chão, se contorcendo de dor. A equipe dele está toda preocupada, mas, felizmente, seu colante o protege de qualquer dano sério, então ele se recupera em alguns minutos. Eles continuam avançando, mas então a Luceria pisa direto em outra armadilha. Dessa vez, o Kai recua para evitar a flecha, mas ele é atingido por um relâmpago em vez disso. Surpreendentemente, ele está totalmente bem e se sente um pouco energizado. A Luceria diz pra ele parar de fazê-la se preocupar, mas quando ele pergunta se ela estava realmente preocupada com ele, ela fica toda tsundere e volta ao seu modo normal. Eventualmente, eles encontram um portão enorme com uma pintura irada, e a Sylphie sente uma presença incrivelmente forte do outro lado. Kai está pronto para encerrar o dia e ir para casa, mas as duas garotas não o deixam escapar tão facilmente. Ele tenta abrir o portão, mas aquilo não se mexe. Então a Sylphie simplesmente libera seu ataque de relâmpago nele, e Kai está sinceramente esperando que não seja acusado de destruição de propriedade da masmorra. Eles entram e ficam cara a cara com dois monstros irados. Um é um ogro vermelho e o outro é um slime enorme. Kai não vai recuar agora que chegaram tão longe, então ele diz às suas garotas para se concentrarem em derrubar o ogro vermelho primeiro. Elas liberam seus ataques de relâmpago e fogo, mas aquele ogro mal se mexe porque é imune a dano de habilidade. Mas então o ogro avança contra eles, mas a habilidade de barreira da Sylphie bloqueia o ataque. Kai diz a Luceria para cuidar do slime, enquanto ele atira no ogro vermelho com sua besta. Cada flecha que ele dispara diminui a vida do ogro, mas então ele fica sem flechas. O ogro irritado começa a socar a barreira, e enquanto isso, a Luceria está lutando para lidar com o slime gigante sozinha. Como último recurso, Kai decide confiar na sua bola d'água. Ele conjura uma bola d'água, mas ela congela por causa do efeito da pulseira. Ele atira a bola de gelo no ogro vermelho, diminuindo lentamente sua vida. Mas então ele percebe que sua mana está acabando. Então Kai se torna astuto e molda suas bolas de gelo em afiados pingentes de gelo que dão um golpe maior contra o ogro vermelho. Com os 3 últimos tiros em seu arsenal, Kai derruba o ogro vermelho, e agora só resta o slime. O slime está prestes a atacar a Luceria, mas o Kai pula e a defende com seu escudo. Ele segura o slime e diz a Sylphie para se preparar para o ataque de lança divina dela. Mas caramba, seu equipamento de escudo começa a derreter. Mas a Sylphie avança contra o slime com sua lança divina e o atravessa. Mas mesmo assim, não causa muito dano ao monstro. Kai está pronto para jogar a toalha, mas então ele lembra de seu herói e avança, desviando dos ataques do slime. E aí ele saca seu fiel inseticida, porque monstro ou não, aquilo ainda é uma gosma. A vida da gosma continua caindo e a Sylphie protege o Kai com sua barreira mágica. Kai fica sem as 2 primeiras garrafas, então ele fuça na mochila e tira 2 inseticidas super potentes. Ele despeja tudo na gosma e finalmente a vida dela chega a 0 e ela bate as botas. As garotas todas animadas abraçam o Kai, mas acabam machucando o ombro dele que já estava ferido. Mas sem problemas, ele resolve tudo tomando uma poção de vida rapidinho. Logo depois a Luceria sobe de nível, e o Kai confere os atributos dele para descobrir que ele também subiu um monte de níveis. Ele não perde tempo e começa a coletar núcleos de mana. Ele encontra por acaso o núcleo vermelho do Ober, que ele sabe que vai render uma boa grana. Quando ele vai procurar o núcleo da gosma, em vez disso, ele encontra uma espada mágica de grau raro. A coisa parece mais uma faca de churrasco do que uma espada mágica, pra ser sincero. Mais tarde, Kai leva o núcleo de mana do ogro vermelho pra Hitsugaya, que fica super curiosa pra saber onde ele achou. Ele conta a ela sobre a masmorra secreta no 5º andar e como ele detonou o chefe. Hitsugaya diz que eles precisam dar uma olhada nessa masmorra rapidinho, e revela pro Kai que o núcleo de mana vermelho vale uma fortuna. Kai fica animadíssimo com a notícia e com outra boa nova, Hitsugaya o convida para um evento na próxima semana, onde eles vão enfrentar o 7º andar em grupo. Na semana seguinte, Kai vai ao evento e dá de cara com as 3 garotas do outro dia. A líder delas, Eiri, se apresenta, e a garota gato rosa se chama Miko, enquanto a última é Hikari. Kai se apresenta e sabe que todos estarão no mesmo time. Enquanto isso, Katsu tem um sonho sobre o passado, onde ela vê o pai dela indo para a masmorra.
Ela pede para ele voltar o mais rápido possível, e ele promete que vai chegar cedo em casa para eles jantarem juntos. Ele então sai, e é aí que Katsu acorda. Ela decide ir para a casa da amiga para estudar. Ao sair de casa, ela começa a se perguntar se o Kai está ocupado com a aula de dança ou treino de músculos hoje. Cortamos então para a cena onde todos os participantes do evento estão fazendo fila para serem teleportados. A equipe do Kai está de mãos dadas, no círculo de teletransporte e então, pum, estão no 6º andar. Kai fica super aliviado por terem chegado em segurança. Ele diz aos outros que é só a 2ª vez que ele usa o portal, então estava bem nervoso. Ele explica que a primeira vez que usou foi quando viajou do 6º andar para o térreo ontem. Ele descobre que é o mesmo para eles, e que também estão nervosos. Eles logo encontram um membro da equipe que os guia para as escadas que levam ao 7º andar. O membro da equipe os informa que o evento de hoje está programado para durar 3 horas. Enquanto se aproximam das escadas, eles notam uma loja de conveniência. Airi pergunta ao Kai se ele quer comprar algo. Então Kai acha super conveniente ter uma loja na masmorra e decide pegar uns refis para o seu spray de inseticida. Os colegas de equipe dele notam que ele está carregando muita bagagem, mas Kai acha estranho que eles estejam viajando tão leves, e eles explicam que é porque tem bolsas mágicas. Kai fica chocado porque bolsas mágicas custam tanto quanto uma mansão. Elas contam que os pais delas compraram as bolsas, e Kai percebe que todas vêm de famílias ricas. Airi então pergunta ao Kai se ele tem o equipamento adequado com ele. Envergonhado, ele admite que começou com pouca coisa e está subindo aos poucos, comprando tudo com o dinheiro que fez vendendo núcleos mágicos. Miko aponta que ele está usando apenas uma roupa justa, e Hikari a repreende, dizendo que não é legal ser tão direta. Elas então se equipam e seguem para o 7º andar. Enquanto exploram o andar, conversam e Kai descobre que a maioria dos monstros que aparecem nesse nível são do tipo Golem. Ao ouvir isso, ele percebe que suas colegas de equipe devem ter feito um reconhecimento desse andar, então elas explicam que explorar a área é essencial para vencer qualquer jogo. Kai concorda, mas também sabe que isso é muito mais sério do que apenas um jogo. De repente, eles notam algumas sombras se aproximando e ficam em guarda. No entanto, logo percebem que são apenas os membros da equipe que estão limpando a masmorra. Os funcionários dizem a eles para darem o melhor de si no evento, e então seguem em frente. Kai diz a todos que está no nível 16 e se pergunta em que níveis elas estão. Eiri responde: estou no nível 18, e Hikari e Miko dizem que estão no nível 15. Miko também menciona que Hikari tem 75 de MP, o que surpreende Kai, já que ele tem apenas a metade disso, então ele acha ela incrível. Eles então encontram um golem de pedra. Eiri ordena a Hikari para se preparar para usar sua magia, e diz a Miko para proteger Hikari enquanto ela luta contra o golem. Kai pergunta o que ele deve fazer e Eiri diz a ele para cobrir as costas dela. Eiri ataca o golem e consegue derrotá-lo sozinha, e Kai acha isso impressionante. Eles então encontram um golem de bronze, então Hikari usa um feitiço chamado Onda Terrestre para prendê-lo num pântano. E Miko invoca seu servo, Snatch, que desvia dos ataques do golem e acerta um feitiço de vento nele. Hikari então usa um feitiço de bola de fogo no monstro e Eiri o finaliza com sua lança. Kai fica impressionado com o trabalho em equipe delas. Então ele nota um monstro atrás de Miko e Hikari, então elas se viram para ver um golem de ferro. Kai o ataca com sua besta, mas sem efeito. Eiri impede o monstro de atacar Miko e Hikari, mas a pele do golem é muito dura para o ataque dela causar qualquer dano real. Hikari usa sua bola de fogo no monstro e Miko o ataca com Snatch, mas nenhum dos ataques delas tem efeito e o monstro machuca Snatch. Vendo isso, Kai pensa que precisa invocar Sylph ou Luceria, mas ele deixa cair a faca da mochila e se lembra de ter lido sobre essa espada mágica online. Ele aprendeu que ela pode causar o dano que o usuário imaginar, então Kai decide que precisa se imaginar derrotando o monstro. Ele diz a Hikari para usar Onda Terrestre para prender o monstro. Ela faz, e o monstro fica preso. Ele então pede a Airi para distrair o monstro, e ela lança uma saraivada de ataques. Kai então ataca o monstro por trás com a espada mágica, imaginando-o explodindo, e o monstro realmente explode. E os outros notam que Kai tem a espada mágica, Bowsered, com ele. Mais tarde, eles estão sentados em um café discutindo a exploração da masmorra. Eles falam sobre a espada do Kai, e ele explica que a conseguiu como um item de drop outro dia, e está feliz que funcionou, já que era a primeira vez que a usava. Kai pergunta a Miko como Snatch está, e fica aliviado ao saber que ele está bem. Kai menciona que foi a primeira vez que viu um carbúnculo e que nunca tinha visto um em vídeo antes. Miko explica que servos não podem ser capturados em câmera, e Eiri pergunta a Kai se ele já viu algum deles em vídeo. Kai percebe que não, o que explica por que os oficiais da guilda nunca perguntam a ele sobre Sylph e Luceria. Ele se pergunta se eles são os únicos que sabem sobre Snatch. Miko esclarece que ela pegou Snatch num leilão e o registrou na guilda, então todo mundo sabe sobre ele. Miko sugere que todos coloquem chaveiros combinando em suas bolsas mágicas para comemorar a participação no evento, e todos concordam. Depois, Eiri pede a Kai para se juntar ao grupo delas como membro permanente, explicando que há portais de transferência a cada 5 andares, e o objetivo atual delas é alcançar o portal de transferência no 11º andar. Kai gosta da ideia, mas insiste que ele é apenas um explorador comum e não tão especial quanto elas. Elas o tranquilizam, dizendo que se sentem mais seguras com ele por perto. Elas perguntam se ele tem mais alguém em mente para um grupo, lembrando Kai de Sylph e Luceria.
Kai se preocupa que se elas descobrirem que ele está levando duas menininhas para a masmorra, ele possa ser denunciado. Ele pede um tempo para considerar. Miko se pergunta se ele não gosta do grupo delas, mas ele a assegura que precisa consultar alguém primeiro, e lhes dará uma resposta depois. Elas entendem, e aí ele pede para ele contatá-la assim que decidir. Ele concorda e a cena muda para ele retornando à masmorra. Lá dentro, ele invoca seus servos, que estão chateados por ele não tê-los invocado antes. Kai explica que está considerando formar um grupo com outros, mas seus servos estão infelizes e não conseguem acreditar que é a primeira coisa que ele menciona depois de vê-los. Ele diz que não os abandonou, explicando que tinha coisas para resolver e não pôde invocá-los de manhã. Ele tenta discutir o grupo de novo, mas eles insistem que os três estão bem como estão. Kai persiste, mas Sylphie firmemente diz a ele para encerrar a conversa ali. Luceria fica toda brava com ele por sempre chamá-la pelo nome completo, e Kai não tem ideia de como mais chamá-la. Ela aponta que ele chama Sylphie pelo apelido, Silly. Então ele percebe que dessa vez, Luceria é quem está com ciúmes. Ele sugere alguns apelidos para ela, mas ela gosta de Luz. Ela menciona que Kai terá que chamá-la assim de agora em diante, e ele concorda. Os dois então seguem para explorar a masmorra, e Kai afirma que eles ainda não resolveram a questão do grupo, mas eles o ignoram. No dia seguinte, indo para a escola, Katsu pergunta a Kai se ele praticou dança no fim de semana ou se fez treino de músculos, e Kai afirma que está fazendo os dois. Ela fica feliz em ouvir isso e pergunta se ele gostaria de sair para fazer compras com ela no próximo sábado, e ele timidamente concorda. Katsu então nota uma de suas amigas à frente e anda o resto do caminho com ela. Kai também encontra seus amigos no caminho, e eles ouviram sobre a saída para compras, então se perguntam se eles estão indo a um encontro. Kai não acha que Katsu estaria interessada em sair com ele, e seus amigos ficam decepcionados ao ver o quão desligado ele é. Eles então perguntam sobre o evento e se ele fez parceria com um velho, mas ele os informa que se juntou a um grupo de 3 garotas, uma 2 anos mais velha que ele, outra da mesma idade que ele, e a última 1 ano mais nova. Ao ouvir isso, seus amigos se perguntam se a masmorra é um lugar mais divertido do que esperavam, e eles pensam em voltar para lá também. A cena então corta para sábado e Kai pega Katsu na casa dela, e eles vão para a estação de metrô. Lá, ele nota uma transmissão do programa de TV da masmorra. Assistindo, descobrimos que os núcleos mágicos são recursos valiosos e podem ser trocados por dinheiro. Eles ainda não descobriram como usá-los, mas estão cheios de uma energia desconhecida que pode ser útil no futuro. Vendo isso, Katsu pensa que Kai está realmente interessado em masmorras, e ela diz a ele para esquecer isso por hoje e focar na saída para compras, e ele concorda. Enquanto andam pela cidade, Katsu se pergunta quando foi a última vez que os dois saíram assim. Kai então pensa em quando eram pequenos e se lembra do pai dela os levando para todo tipo de lugar. Katsu recorda as viagens de acampamento e as noites de cinema, e sugere que eles deveriam ver um filme da próxima vez, ao que Kai concorda. Eles então vão às lojas para algumas compras. Katsu experimenta algumas roupas, e Kai elogia cada uma delas. Finalmente ela pergunta qual ele gosta mais, e ele escolhe a que ela está usando. Depois, eles vão para o parque, onde Katsu avista alguns barcos e sugere que eles deem uma volta. Enquanto remam por aí, Katsu nota alguns peixes bonitos na água, mas Kai pensa que ela é ainda mais bonita. Ele vê casais nos outros barcos e pensa que eles devem parecer um casal também, mas então rapidamente descarta o pensamento, lembrando a si mesmo que estão apenas saindo como amigos. Katsu nota que Kai parece um pouco mais musculoso que o normal e percebe que o treino de músculos dele está dando resultado. Kai concorda e ela diz que eles deveriam ter mais saídas como essa. A cena então corta para eles tomando suco, ambos aproveitando os sabores. Katsu pergunta se Kai quer experimentar o sabor dela, e Kai concorda, oferecendo um gole do copo dele. Depois de provar o sabor dela, ele acha que é muito bom. Katsu hesita por um momento, pensando nisso como um beijo indireto, mas então vai em frente e gosta também. Eles vão para a estação de metrô e avistam um anúncio sobre a masmorra. Katsu então vê um pai segurando a filha e diz a Kai que quer visitar outro lugar. Ela o leva ao parque temático da masmorra, e ele se pergunta se ela quer entrar, já que o desfile e os fogos de artifício estão prestes a começar. Mas ela apenas pergunta se o prédio da masmorra está dentro do parque, explicando que é onde o pai dela está. Descobrimos que ela estava sonhando com a última vez que viu o pai, que prometeu jantar com ela, mas nunca voltou para casa, e ela questiona por que ele sequer vai para a masmorra. Então ela diz a Kai que se divertiu muito hoje, e sugere que eles voltem para casa agora. Kai sabe que ela está preocupada com o pai dela, mas ele está determinado a provar que pode ser um herói, assim como o pai dela. Da próxima vez que Kai entra na masmorra, ele começa a misturar suas diferentes habilidades. Ele reveste sua espada mágica, Balzad, com bola d'água, e mesmo que Luceria esteja cética, acaba sendo uma vitória. E usando-a, Kai derruba um golem de pedra em um golpe. Ele está animado e Sylphie o aplaude, dizendo a Luceria que o mestre delas está ficando mais forte rapidinho. Luceria retruca dizendo que deve ser por causa de uma mulher, o que deixa Kai sem jeito. Ele pergunta por que ela pensa isso, e ela diz que é só um pressentimento. Vendo-o todo nervoso e culpado, Sylphie pergunta se o motivo pelo qual ele queria entrar num grupo outro dia também era por causa de uma mulher. Kai não sabe o que dizer no início, mas acaba confessando que um grupo de 3 garotas o convidou. Sylphie se sente um pouco insegura ao ouvir isso, mas Luceria pensa que ele não quer mais gastar núcleos de mana com elas. Ela está prestes a brigar com ele por tratá-las assim, mas quando Kai promete continuar alimentando-as com núcleos de mana, Luceria o perdoa facilmente. Kai diz que não vai entrar no grupo, mas Sylphie de repente diz para ele ir em frente.
Ela diz que se o mestre dela decidir entrar em outro grupo, ela quer apoiá-lo, e Luceria concorda, contanto que ela receba seus núcleos de mana. Sylphie então pede a Kai para pelo menos explicar por que ele quer formar grupo com outra pessoa. Ele responde que quer ficar mais forte lutando ao lado de outros humanos. Caso contrário, ele nunca alcançará Sylphie e Luceria. As garotas estão de boa com as razões dele, e Kai promete que só vai formar grupo com a equipe da Aerie nos fins de semana, para que eles ainda possam sair em outros dias. À noite, Kai percebe que conseguir permissão de um anjo e um demônio foi mais fácil do que ligar para uma garota. Ele está encarando o telefone, muito envergonhado para ligar para Aerie e dizer que concordou em entrar para a equipe, mas de repente Katsu liga para ele. Ele atende em pânico e Katsu diz que só quer conversar sem motivo específico. Kai fica feliz em ajudar, mas primeiro pergunta se ela conhece alguma forma de reduzir o nervosismo. Ela pergunta por quê e Kai usa os amigos como desculpa, dizendo que eles querem ligar para uma garota, mas estão muito nervosos com isso. Katsu começa a contar a história de quando ela estava muito nervosa para tocar piano no palco. O pai dela literalmente colou um sorriso no rosto dela, e isso fez maravilhas para os nervos dela. Kai diz que vai tentar e então Katsu lhe deseja boa noite e desliga. Kai fica se perguntando o que ela queria conversar em primeiro lugar, mas não pensa muito nisso, e ele liga para Aerie, que está praticando duro no dojo da família dela. Ela estava esperando a ligação dele e o chama para se juntar à equipe delas. Kai concorda, mas ele só pode aparecer nos fins de semana, e Aerie diz que isso é perfeito, já que elas só vão para a masmorra nos fins de semana. No próximo sábado, Kai se encontra com a equipe e mergulha de volta na masmorra no 7º andar. Então uma gangue de golems de pedra aparece procurando briga. Então Kai se adianta dizendo a Hikari e Miko para darem cobertura a ele. Hikari usa magia de terra para prender um casal de golems, enquanto Miko traz seu ajudante Snatch para manter o terceiro ocupado. Kai aproveita o momento, energiza sua espada mágica com bola d'água, transformando-a numa espada de gelo, e derruba um golem com um golpe. Outro golem tenta atacar, mas Kai desvia e o derruba em um golpe também. Enquanto isso, o servo de Miko corta um golem com lâminas de vento e Aerie derruba outro. As garotas ficam curiosas sobre quando Kai aprendeu magia e por que a bola d'água dele parece uma espada. Ele diz que só conhece um feitiço de água e tem experimentado. Ele diz que a lâmina de gelo e as habilidades de comando dele foram impressionantes, e ela não consegue acreditar que é a primeira vez dele lutando em grupo. Então, desviando de mais perguntas, Kai elogia as habilidades de arma da Aerie, e ela diz que pratica desde criança. De repente, o estômago de Kai ronca, e ele pede uma pausa para o almoço. Para a surpresa de Kai, elas sacam uma cozinha inteira de suas bolsas mágicas e preparam peixe frito e bifes grelhados na maldita masmorra. Quando Kai chega em casa naquela noite, ele pensa que Aerie e suas amigas têm uma riqueza geracional que ele só pode sonhar. Mas mais importante, Aerie tem planos de explorar o 8º andar no dia seguinte. O 8º andar tem monstros aquáticos e terreno baseado em água, então Kai compra um colete salva-vidas de alta qualidade porque ele não sabe nadar. Logo eles chegam ao 8º andar e Snatch detecta um monstro espreitando numa poça d'água. Uma salamandra emerge da poça e cospe ácido em Kai, derretendo instantaneamente seu caro colete salva-vidas. Ele surta e exige que o monstro reembolse pelo colete salva-vidas, mas ele cospe mais ácido nele, e Kai só consegue desviar. Justo então, Miko o derruba com a besta que Kai emprestou a ela, já que ele não ia mais usar. Ele pergunta se ela já praticou antes, e ela responde que acabou de segurar uma besta pela primeira vez na vida, mas conseguiu um tiro na cabeça na primeira tentativa. Logo depois, eles encontram mais monstros com tema aquático e passam a maior parte do tempo fugindo. Então, o monstro Lula arremessa Kai num lago e ele se debate porque não sabe nadar. Aerie diz pra ele parar de ser um molenga porque a água não é funda de jeito nenhum. Enquanto ele lida com o constrangimento, Hikari já assou a Lula. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros atum voadores que saltam da água para atacá-los. Kai os ataca com sua arma maníaca, enquanto as garotas usam suas armas para diminuir os monstros peixe. Kai logo fica sem munição e nota com que facilidade Aerie está abatendo monstros com sua lâmina de cabo longo. Então ele molda sua espada de gelo em uma arma similar e começa a abater os monstros peixe, mas cada golpe consome uma boa parte de sua mana. As garotas também o notam abatendo os monstros com facilidade, mas assim que Kai termina, ele fica sem mana completamente e desmaia. Quando ele acorda, se encontra no colo da Aerie e se levanta rapidamente pedindo desculpas pelo incômodo e garantindo a ela que está bem. Para sua surpresa, seu MP está cheio, e Aerie revela que lhe deu uma poção de mana enquanto ele estava inconsciente. Kai diz que deve ter sido caro, mas ela diz pra ele não se preocupar porque eles são membros do grupo. Aerie então menciona o estilo de luta dele e ele responde que o baseou no estilo dela. Antes que possam discutir mais a fundo, Snatch alerta a todos sobre um monstro muito poderoso. Todos ficam em guarda e então, um enorme monstro dinossauro emerge da água. Kai entra em pânico dizendo que dinossauros são monstros de alto nível, encontrados apenas em andares mais profundos. Kai e as garotas tentam fugir, mas o dino os segue. Devido ao seu peso imenso, o chão desmorona, bloqueando a saída deles. Percebendo que não tem como sair, Kai diz a todos que precisam lutar para sobreviver. Ele diz a Miko e Hikari para atingir o dino à distância, e pede a Aerie para atacar enquanto ele o distrai. A magia de terra de Hikari e as lâminas de vento de Snatch não estão fazendo nada, e mesmo que Kai o ataque com sua lâmina de gelo, mal arranha a coisa maldita. O dino pistão vai atrás de Kai, fazendo-o correr. E isso dá a Aerie a chance perfeita de atacar.
Ela pula na cabeça do Dynavitz e o apunhala com sua lança. Mas não é o suficiente. O monstro a joga longe, e enquanto Kai a socorre, ela murmura sobre ser uma heroína, mas desmaia tentando pegar sua arma. Kai pensa em chamar Sylphie e Lucéria, mas decide que não seria a melhor ideia revelá-las aos outros. Então ele vê o monstro indo atrás de Hikari e Miko, e percebe que não pode mais hesitar. Ele saca as cartas de servas e invoca suas garotas. Então, uma tempestade selvagem de energia divina e demoníaca se forma antes que Sylphie e Luceria apareçam, deixando todos boquiabertos. Até Eri abre os olhos bem a tempo de vê-las surgir. Kai se desculpa por chamá-las de repente e pede para que derrotem o Dino. Elas usam seus ataques de raio e fogo e derrubam o Dino em segundos. Assim que a luta termina, Sylphie corre até Kai, perguntando se ele se machucou. Ele diz que está bem, e então Luceria se aproxima, provocando que Kai, no fim das contas, estava atrás de mulheres. Mas de repente, Miko pula em Sylphie, admirada por nunca ter visto alguém tão fofa. Ela pergunta se Sylphie é um anjo de verdade, enquanto Hikari agradece Luceria por salvá-las e se derrete pela fofaloli demônio. Luceria tenta manter a pose de durona, mas não resiste ao olhar pidão e emotivo de Hikari para abraçá-la, então Luceria a deixa se aproximar. Até Eri se encanta com a fofura delas, mas ela se contém e pergunta a Kai se essas garotas são suas servas, e ele confirma que sim. Mais tarde eles saem da dungeon e os pais de Hikari vêm buscá-la e a Miko. Assim que ficam a sós, Kai se lembra de Eri tentando voltar à luta, mesmo depois de ser nocauteada, dizendo que queria ser uma heroína. Ele pergunta se podem conversar sobre isso, e descobre que o pai dela a inspirou a ser uma heroína, alguém que enfrenta grandes desafios e salva a todos. Então Kai pensa que ele e Eri são iguais. Depois disso, ela o convida para um evento de campus aberto em sua universidade no próximo fim de semana. Kai comenta com os amigos, já que Eri estuda numa escola de prestígio. Eles sugerem que ele convide a Katsu em vez deles, já que ela também se interessa por aquela universidade, e de quebra podem chamar de segundo encontro. Kai entra em pânico ao ouvir isso, mas Katsu ouve o nome dela e traz a amiga junto, perguntando se estavam falando dela pelas costas. Kai tenta negar, mas os amigos o empurram pra frente. Ele usa a técnica de remoção de nervosismo antes de contar a Katsu sobre o evento de campus aberto. Acontece que Katsu já estava planejando ir e queria que Kai estivesse com ela desde o início. No fim de semana seguinte, ela veste o vestido que Kai escolheu pra ela no encontro anterior para o evento de campus aberto. Quando Kai vê Katsu, ele não consegue evitar pensar que ela está uma fofura. Eles então partem para a academia Okai, e num piscar de olhos, já estão no trem. Kai está sentado um pouco longe demais de Katsu, mas rapidamente se aproxima quando ela pede. Ela então o agradece por convidá-la para o campus aberto. Mas Kai, tentando bancar o descolado, diz que não é nada demais, já que ele planejava ir de qualquer jeito. Katsu menciona que ela gosta mais com os dois juntos, e Kai não consegue evitar concordar. Por um momento, parece um encontro, mas ele rapidamente se recompõe e lembra a si mesmo que eles estão apenas visitando a academia. Katsu, vibrando de empolgação, fala sobre o quanto está ansiosa para conhecer a Academia Oka. Acontece que Shinji e Hayato também estão no trem, igualmente animados. Kai, um tanto surpreso, pergunta por que eles estão vindo juntos, já que os planos deles envolvem outras escolas. Eles explicam casualmente que só queriam experimentar um campus aberto por si mesmos, garantindo que não têm intenção de segurar vela entre os dois. Mas Kai ignora os comentários deles, focando em Katsu. Enquanto continuam a viagem, Kai avista um pôster sobre a dungeon no trem e Katsu percebe o interesse dele, perguntando se ele está chateado por perder a dungeon. Com um movimento esperto, ele diz a ela que ir ao campus aberto com ela é muito melhor do que qualquer dungeon. Então Katsu sorri e sugere que esqueçam a dungeon por hoje. Logo depois eles chegam à academia. O campus grandioso os impressiona imediatamente, e um único olhar é suficiente para perceber que é ali que a elite se reúne. Katsu sugere irem à recepção, e no caminho eles passam por lindas cerejeiras. Katsu imagina os dois caminhando juntos sob essas cerejeiras na próxima primavera, e Kai não consegue evitar imaginar a mesma coisa. Perdido em seus devaneios, Kai começa a ir devagar, mas Katsu rapidamente o traz de volta à realidade. Percebendo que está se adiantando demais, Kai decide focar em estudar muito e passar nos exames para realizar seu sonho. Ele lembra a si mesmo que ambos entrem na academia, seriam apenas colegas de classe e, com isso, ele afasta suas fantasias. Após chegar à recepção, Kai avista Eri, que parece ansiosa para conhecê-lo melhor. Ela casualmente pergunta se ele trouxe os amigos, mas antes que Kai possa terminar de apresentá-los, seus amigos, subitamente energizados pela visão de uma garota bonita, se intrometem para se apresentar com uma dignidade que raramente exibem. Eri então pergunta se a garota com ele é sua namorada, mas Kai rapidamente esclarece que Katsu é apenas sua amiga de infância e vizinha. Eri diz a eles para explorarem o campus por conta própria por um tempo e menciona que lhes dará um tour adequado assim que estiver livre de suas obrigações. Enquanto eles saem, Eri sente um estranho alívio por Katsu não ser a namorada de Kai, embora ela não tenha certeza do porquê. Enquanto passeiam pelo prédio da academia, Katsu, sempre curiosa, pergunta a Kai como ele e Eri se conheceram. Kai explica que eles se cruzaram na dungeon, e a temperatura parece cair, enquanto Katsu lhe lança um olhar frio. A atmosfera fica ainda mais gelada quando Kai, sem pensar, menciona que foi Eri quem o avisou sobre o campus aberto.
Katsu, tentando manter a calma, vira a situação para o lado positivo, dizendo que deveriam ser gratos a Eri por lhes dar a oportunidade de virem juntos. Ela lembra Kai de sua promessa de não falar sobre a dungeon hoje, e embora seu tom seja calmo, a raiva subjacente é difícil de ignorar. Sentindo a tensão, os amigos de Kai rapidamente o puxam para longe de Katsu. Eles perguntam se ele é a pessoa que ele mencionou quando falou sobre formar um grupo. E quando ele confirma, eles não conseguem evitar sentir uma pontada de inveja, lamentando terem desistido de ser exploradores. Deixando a inveja de lado, eles aconselham Kai a ter cuidado com o que diz perto de Katsu, considerando o quanto ela se preocupa com suas aventuras na dungeon. Kai concorda com a cabeça e o grupo continua o tour. Eles seguem para o auditório e ficam imediatamente impressionados com o quão maior ele é comparado aos de suas escolas. Katsu aponta o quadro elétrico e menciona que os alunos aqui até usam tablets nas aulas. Impressionados, eles também notam a enorme quantidade de clubes disponíveis na academia. Kai avista um DEA por perto e, sendo o viciado em dungeons que ele é, começa a compará-lo com o que eles têm nas dungeons, mas seus amigos rapidamente o calam. Depois de conferir mais alguns lugares, eles vão para o jardim. A atmosfera pacífica os conquista e os amigos de Kai começam a achar que essa academia é realmente incrível. É uma pena que as notas deles não sejam boas o suficiente para entrar. Mas Kai, o otimista, diz que terá que estudar mais se quiser conseguir. Seus amigos, porém, estão mais preocupados com como ele vai pagar a mensalidade. Kai começa a mencionar ganhar dinheiro explorando dungeons, mas se corrige rapidamente já que Katsu está ali, e em vez disso diz que vai arrumar um emprego de meio período. Os quatro tiram um momento para relaxar, e Katsu casualmente menciona como seria bom fazer pausas assim juntos entre as aulas. Kai concorda, deixando sua mente devagar num devaneio sobre isso, até que Miko e Hikari aparecem, tirando-o do transe. Elas dizem que Eri mencionou que ele estava aqui, e mais uma vez, seus amigos, sempre os galanteadores, mudam para o modo digno ao ver as garotas. Miko e Hikari, avistando Katsu, a confundem com a namorada de Kai, mas ele rapidamente esclarece, assim como fez com Eri. Kai se lembra que Miko ainda está no segundo ano, e Hikari no primeiro, fazendo-o se perguntar por que elas já estão visitando uma faculdade. Hikari diz que queria dar uma olhada enquanto podia, pois é uma boa oportunidade, embora Kai não entenda bem o que ela está insinuando. Katsu então pergunta como elas conhecem Kai, e antes que ele possa sequer pensar numa resposta, as garotas revelam sem rodeios que estão num grupo de dungeon com ele. O humor de Katsu esfria instantaneamente, mas, felizmente, Eri chega bem a tempo de quebrar a tensão. Ela sugere que todos vão à cafeteria para comer algo, e todos concordam ansiosamente. A cena muda para eles na cafeteria, e todos ficam impressionados com o menu incrível. Eri aponta que, por ser uma cafeteria escolar, a comida é surpreendentemente acessível. Eles ficam maravilhados e atacam suas refeições, amando cada garfada. É revelado que essa é a primeira vez que as garotas ricas comem numa cafeteria e estão realmente gostando da experiência. Então, quando Katsu vai pegar mais, Kai se oferece para ir por ela. Mas ela sugere que peguem o suficiente para todos, então os dois seguem juntos. Enquanto isso, Hayato pergunta às garotas se elas já encontraram um instrutor chamado Onigawara durante o treinamento de exploradores. Elas se lembram de tê-lo conhecido e todas concordam que o odiavam porque ele era muito rigoroso. O garoto não concorda, e Hayato começa a imitar o comportamento de Onigawara, o que arranca risadas de Hikari, que acha que ele acertou em cheio na imitação. Sentindo-se orgulhoso após o elogio, Hayato continua outra imitação, mas as garotas rapidamente perdem o interesse. Percebendo a mudança de humor, Eri muda de assunto, dizendo que isso a lembra do treinamento de exploradores delas, especialmente quando Onigawara a repreendeu durante o treinamento de DEA. Miko pergunta se Shinji e Hayato também são exploradores, e eles admitem que sim, mas apenas tecnicamente, já que completaram o treinamento, mas não o seguiram adiante. Hayato menciona que as palestras eram tão longas que Shinji vivia cochilando, mas Shinji rapidamente aponta que Hayato não era muito melhor. Hayato continua explicando que é por isso que eles não sabiam que os itens de dungeon só são eficazes num raio de 3 km da dungeon. Ele conta como uma vez tentou usar poções depois de se machucar numa corrida, apenas para acabar desperdiçando todas elas. Ele explica que é por isso que um parque temático foi montado dentro desse raio de 3 km, e ela menciona que toda a fabricação e pesquisa de itens e poções acontecem dentro dessa área. Ela acrescenta que há muitas regras e é difícil acompanhar todas elas, com os garotos concordando com a cabeça. Shinji e Hayato intervêm, dizendo que pelo menos o parque de diversões é divertido, e Eri concorda, adicionando que a equipe da Dungeon faz um trabalho incrível gerenciando o parque. Ela até revela que uma vez escreveu um relatório sobre isso. Os garotos começam a conversar sobre como as dungeons são incríveis, e Katsu ouve, já que está bem atrás deles. Ela e Kai então distribuem bebidas para todos e ela não consegue evitar se perguntar por que as pessoas são tão obcecadas por explorar dungeons. Depois eles continuam o tour e visitam a piscina. Kai menciona que a piscina é aquecida, então dá pra nadar mesmo no inverno. A visão da piscina o lembra da vez em que Katsu o salvou de se afogar quando eram crianças. Miko ouve isso e percebe que Kai ainda não sabe nadar, e Hikari sente uma estranha pontada no peito ao vê-lo tão perto de Katsu. Miko, sem entender nada, pergunta a Hikari sobre isso, e Hikari admite que é uma sensação estranha e desconhecida. Eles seguem para o campo de futebol, e Hikari tropeça nas escadas, mas Kai está lá para pegá-la, deixando-a corada em seus braços. Ela o agradece, e ele faz um elogio sobre os reflexos rápidos de Kai.
Miko, não querendo que as coisas ficassem estranhas, lembra Kai de soltar Hikari, o que ele faz eventualmente. Nesse instante, um jogador de futebol chuta uma bola acidentalmente na direção do rosto de Miko, mas Kai, canalizando seu lado Sigma, entra em ação e a salva. Miko e Hikari ficam suspirando com os corações disparados, os amigos de Kai não conseguem evitar pensar que ele é bem legal, e Eri sugere que eles sigam para o dojo em seguida. No dojo, Eri tem um momento de autorreflexão, perguntando-se por que os convidou para lá, já que não fazia parte do plano. Mas é claro, ela só quer impressionar Kai, então ela exibe suas habilidades com uma lança. E depois que termina, todos aplaudem, cobrindo-a de elogios. Eri, no entanto, só se importa com o que Kai pensa, e então ela percebe por que queria se exibir em primeiro lugar. Conforme o dia termina, Kai e seus amigos se preparam para deixar a academia. Eri e as outras garotas trocam informações de contato com Katsu, oferecendo ajuda caso ela tenha alguma dúvida sobre a academia. Shinji e Hayato, não querendo ficar de fora, perguntam se também podem pegar o contato das garotas. Elas concordam, e os garotos ficam nas nuvens. Kai e seus amigos agradecem a Eri pelo tour, e eles partem, levando muito mais do que apenas memórias do campus. Na viagem de trem de volta para casa, Kai está se sentindo muito bem com a visita à academia. Mas seus amigos, eles estão muito mais focados nas garotas que conheceram. Um deles então pergunta a Shinji qual garota chamou sua atenção. Mas eles não conseguem escolher apenas uma. Começam a brincar sobre como deveriam voltar a explorar dungeons. Quem sabe, talvez encontrem mais garotas assim. Kai rapidamente os lembra que não deveriam estar falando sobre essas coisas, especialmente com Katsu bem ali. Ela lhes dá um sorriso, mas qualquer um que preste atenção pode perceber que ele tem um toque meio afiado. Mais tarde, enquanto Kai e Katsu caminham juntos para casa, ele promete a ela que vai estudar muito, para que ambos consigam entrar na academia Oka. Ela lhe deseja sorte, mas então, do nada, pergunta qual das 3 garotas era o tipo dele. Kai, pego de surpresa, insiste que nunca pensou nisso, embora por dentro esteja pensando que ela é quem ele gosta, ele simplesmente não consegue dizer. Então Katsu menciona como Kai estava usando o primeiro nome de todo mundo hoje, mas ele não entende o que ela está insinuando. Isso parece irritá-la, e antes que ele perceba, ela está indo furiosa para casa. Mais tarde, Kai fica coçando a cabeça, tentando descobrir por que ela ficou tão brava. Ele pensa que talvez ela estivesse com ciúmes das outras garotas, mas ele descarta a ideia, achando que não pode ser isso. Então ele se lembra de um novo problema, como ele vai explicar sua misteriosa ausência para Sylph e Luceria amanhã. Vemos então Kai ocupado batalhando um slime na dungeon, usando inseticidas para derrubá-lo. Após a luta, ele coleta vários núcleos de slime, satisfeito por ter reunido o suficiente para alimentar suas 2 servas por um tempo. Luceria está curiosa sobre as atividades de Kai e pergunta o que ele estava fazendo com Eri e os outros no dia anterior. Kai explica casualmente que estava apenas num tour escolar e brinca, perguntando se ela sequer sabe o que é uma escola. Luceria retruca, dizendo para ele não zombar dela, mas é claro que ela não tem a menor ideia. Sylph intervém para explicar que uma escola é um lugar onde os humanos vão para estudar. Luceria entende o conceito e que Kai deve ter seus motivos, mas ela não está feliz por ter sido ignorada. Percebendo que pode tê-la chateado, Kai rapidamente se desculpa e lhes oferece 3 núcleos mágicos como oferta de paz. Mas essas 2 não são tão facilmente apaziguadas, elas exigem 100. No meio da negociação, Kai avista um slime raro se aproximando sorrateiramente por trás deles. Ele tenta avisá-las, mas elas pensam que ele está apenas brincando e nem se dão ao trabalho de olhar. Kai insiste, mas Luceria, irritada, destrói casualmente o slime sem sequer se virar. Com isso resolvido, elas voltam para Kai, pressionando-o sobre como ele planeja compensá-las por tê-las abandonado. Sabendo que está derrotado, Kai aumenta sua oferta para 10 núcleos, o que finalmente as satisfaz, mas elas deixam claro que é melhor ele não as ignorar novamente. Enquanto ele recolhe os restos do slime, Kai percebe que ele deixou cair algo especial, luvas de força, e ele descobre que essas luvas podem exercer uma força invisível ao custo do MP do usuário. Então ele segue para o 8º andar da dungeon, ansioso para testá-las. Mas a princípio ele não percebe nada, e assume que é porque a força é bem invisível. Mas quando ele usa as luvas na água e vê as ondulações, ele percebe que elas funcionam. Embora a força não seja tão poderosa quanto ele esperava, Luceria descarta as luvas de força como um item inútil. Kai, sempre o experimentador, tenta combinar o poder das luvas com sua espada. E para sua surpresa, a espada mágica consegue dividir a água, e ele percebe que pode manipular pequenos objetos com precisão. Assim que ele pega o jeito, Eri e os outros se juntam a ele, todos equipados para mais um dia de exploração de dungeon. Kai aproveita para agradecer a Eri pelo tour escolar, mencionando o quanto se divertiu e expressando sua determinação em passar nos exames. Mesmo sabendo que tem muito trabalho pela frente, Eri, sempre prestativa, oferece-se para fazer um grupo de estudos para ajudá-lo, e Kai aceita agradecido e pergunta se pode convidar Katsu também. As garotas trocam olhares de surpresa, mas Eri concorda e o resto do grupo intervém, dizendo que também vão participar. Enquanto isso, as servas de Kai, Luceria e Sylph percebem o quanto Kai está se aproximando das garotas e não conseguem evitar fazer um biquinho. Kai, sempre alheio, pergunta o que há de errado. Elas afirmam que não é nada, mas o mau humor delas é bem óbvio.
Numa tentativa de animá-las, Kai lhes oferece alguns núcleos mágicos, que elas mastigam enquanto ainda fazem bico. As garotas observando não conseguem evitar pensar que as duas servas são absolutamente adoráveis. O grupo então se prepara para descer ao 9º andar, um nível que nenhum deles havia se aventurado antes. Eri avisa a todos para ficarem alertas, pois estão entrando em território desconhecido. Assim que pisam no andar, Sylphie sente um inimigo poderoso à espreita por perto. Kai, sentindo uma mistura de excitação e ansiedade, pergunta ao grupo o que eles devem fazer. As garotas, determinadas como sempre, insistem em seguir em frente. Kai rapidamente percebe que não há como voltar, pois o caminho não oferece rotas alternativas. Luceria, tentando soar confiante, declara que ela resolverá as coisas se ficarem muito complicadas. Então Eri tranquiliza a todos, dizendo que não há vergonha em recuar se a situação sair do controle, mas por enquanto estão todos juntos nessa. Enquanto avançam cautelosamente, Sylphie de repente alerta o grupo para a presença de um monstro poderoso, o Hymnorthros. Luceria fica surpresa, não esperando ver uma besta tão formidável no 9º andar. Kai concorda, percebendo que uma criatura desse calibre não deveria estar à espreita neste nível e sugere que voltem. Mas assim que decidem recuar, o Orthros detecta a presença deles e lança um ataque. Sylphie rapidamente ergue sua parede de donzela de ferro para proteger a todos, enquanto Ikari prende a besta com seu feitiço Onda Terrestre. Luceria segue com seu fogo infernal da destruição, mas para seu choque mal afeta o monstro. O Orthros revida com um sopro de fogo feroz, e embora a barreira absorva o impacto principal do ataque, o grupo ainda consegue sentir o calor intenso. Luceria então contra-ataca com um sopro de erosão, mas o Orthros permanece ileso. Miko ordena que Snatch se junte à briga, mas mesmo os ataques dele mal arranham a besta. Kai, percebendo que precisam de uma nova estratégia, diz a Luceria para continuar atacando o Orthros enquanto ele o distrai. Então, Luceria libera outro fogo infernal da destruição, mirando na barriga do monstro enquanto Kai o mantém ocupado. Mas o poderoso ataque falha em derrubar o Orthros. Desesperado, Kai instrui Sylphie a combinar sua lança divina com o fogo infernal da destruição de Luceria num ataque sincronizado. Os dois desencadeiam todo o seu poder contra o Orthros, mas a criatura implacável ainda se recusa a morrer. Ela volta sua fúria contra Kai, que desvia por pouco enquanto Eri e Miko abrem fogo para apoiá-lo. O monstro tenta atacá-los com seu sopro de fogo, mas Kai usa Bowser, aprimorado pelas luvas da força, para desferir um golpe crítico no Orthros. Em seguida, ele bloqueia sua boca com uma bola de água, impedindo-o de soltar seu sopro de fogo letal. Com o Orthros momentaneamente incapacitado, o grupo aproveita a oportunidade para lançar um ataque coordenado. Após uma barragem implacável de ataques, o poderoso Orthros finalmente cai. Exaustos, mas vitoriosos, o grupo celebra sua vitória duramente conquistada sobre a poderosa besta. Kai, então ansioso para manter o ritmo, sugere que avancem, mas as garotas, exaustas da batalha intensa, insistem em descansar e se recuperar antes de continuar. Enquanto o grupo faz uma pausa muito necessária, Kai distribui alguns núcleos mágicos para seus servos como recompensa pelo trabalho duro, elogiando-os por seus esforços. Apesar do breve descanso, Luceria permanece intrigada sobre por que um Orthros estava à espreita neste andar, enquanto Sylphie sente uma presença ainda mais poderosa por perto. Suas suspeitas são confirmadas quando um demônio aparece, inabalado pela derrota de seu cão. Kai e os outros rapidamente percebem que este demônio era quem controlava o Orthros, e Luceria nota a força formidável do demônio. O demônio, com uma calma arrepiante, declara que nenhum deles sairá vivo da masmorra. Então, sem aviso algum, ele libera um feitiço sombrio chamado Darkmere. Sylphie responde instantaneamente, erguendo uma barreira para proteger o grupo. O demônio, rápido como uma sombra, avança com um golpe de espada, mas a barreira de Sylphie se mantém firme. Kai, lutando para acompanhar os movimentos rápidos como um raio do demônio, sente a gravidade da situação. Então ele rapidamente dá mais núcleos mágicos a Sylphie, pedindo-lhe para manter a barreira a todo custo. Mas apesar de seus esforços combinados para atacar de dentro da segurança da barreira, seus golpes mal fazem um arranhão nas defesas do demônio. Então, Luceria sugere que eles talvez precisem que Sylphie vá para a ofensiva, mas Kai hesita, preocupado com a segurança de seus companheiros. Tranquilizando-o, ele declara com confiança que pode lidar com a espada do demônio, não importa o quão rápida seja. Confiando em seus amigos, Kai dá o sinal verde e Sylphie abaixa a barreira. Então Sylphie e Luceria lançam um ataque coordenado contra o demônio, mas seus ataques ainda falham em romper suas defesas. O demônio, agora focado em Kai, tenta um golpe letal, mas Ares intervém para protegê-lo. O demônio, com força brutal, a arremessa contra a parede e volta sua atenção para Kai. Kai consegue bloquear o ataque do demônio com Bowser, mas a força estilhaça a espada do demônio. Enfurecido pela perda de sua arma, o demônio retalia com um soco poderoso, jogando Kai longe. Sylphie e Luceria, enfurecidas pelo ataque ao seu mestre, desencadeiam um ataque furioso contra o demônio, unidas por Snatch. Então vemos Kai se curar rapidamente com uma poção, e Miko corre para o seu lado, preocupada com seu bem-estar. Kai a assegura de que está bem, mas pede um favor a ela. Entendendo seu plano, Miko e Snatch unem forças e atacam o demônio juntos, criando uma abertura para Kai. Aproveitando a oportunidade, Kai apunhala o demônio por trás com Bowser, canalizando seu poder para abrir um buraco enorme no corpo do demônio.
O demônio cai de joelhos e por um momento Kai espera que a batalha tenha terminado. Mas para sua consternação, o demônio usa magia para curar a ferida quase instantaneamente. Com um rugido de raiva, o demônio soca Kai com tanta força que o joga longe novamente. As garotas correm para proteger Kai, mas o demônio as atravessa sem esforço. Sylphie faz uma tentativa valente de pará-lo apenas para ser jogada contra a parede. Luceria, então determinada a proteger Kai, o incita a correr enquanto ela segura o demônio. Mas em vez de fugir, Kai quebra a cabeça para encontrar uma maneira de derrotar este inimigo aparentemente invencível, mas seus esforços parecem fúteis, pois ele percebe que não tem mais nada em seu arsenal, e o demônio domina Luceria, empurrando-a para o lado com facilidade. Kai percebe que fugir sozinho é uma loucura, e se pergunta como pode matar este demônio, mas de repente ele se lembra da habilidade de Lucéria, a beleza da gula. Essa habilidade a permitiria se fortalecer temporariamente consumindo o HP de seu contratante, então Kai rapidamente pede a Luceria para ativar a habilidade, apesar de saber o custo que isso teria para ele. Luceria hesita, lembrando-o de que isso significaria consumir sua força vital, mas Kai insiste não vendo outra saída para a situação desesperadora. Relutantemente, Luceria concorda, revelando sua verdadeira forma ao devorar o HP de Kai. Enquanto ela se transforma, Kai fica chocado ao vê-la amadurecer para uma versão mais poderosa de si mesma. Luceria explica que a beleza da gula a restaurou ao seu nível anterior, embora esta ainda não seja sua forma completa. Mas ela assegura a Kai que esse poder é mais do que suficiente para derrotar o demônio. O demônio inicialmente não a reconhece e ela diz a ele que vai matá-lo. O demônio estúpido não percebe o quão poderosa ela é agora, e ele a ataca descuidadamente, mas seus golpes ricocheteiam nela inofensivamente. Ele começa a surtar e a ataca novamente, mas termina com o mesmo resultado fútil, então ele exige saber quem diabos ela é. Luceria se apresenta como uma diaba da classe Visconde, enviando arrepios pela espinha do demônio. Percebendo o grave erro que cometeu ao subestimá-la, o demônio tenta mudar sua atitude, mas Luceria está muito além do perdão. Enfurecida pelo dano causado aos seus amigos, ela se prepara para liberar a tempestade da destruição divina. O demônio, em total descrença, percebe que um ataque tão poderoso nem deveria ser possível para um demônio da classe Visconde. Ele se pergunta sobre suas verdadeiras origens, mas é tarde demais. Com uma força devastadora, Luceria o aniquila com seu ataque. Após a batalha, Kai, exausto e esgotado, pede a Luceria para cancelar sua habilidade Beleza da Gula, pois ele já está no seu limite, mas Luceria, deliciando-se com sua forma adulta recém-adquirida, recusa-se teimosamente. Kai, desesperado, implora a ela, mas ela insiste de forma brincalhona em saber o que ele pensa de sua aparência adulta primeiro. Frustrado, ele aponta que não é hora para essas coisas, mas ela se mantém firme, recusando-se a cancelar a habilidade até que ele lhe dê uma resposta. Relutantemente, Kai elogia sua forma adulta, admitindo que ela está deslumbrante. Satisfeita com sua resposta, Luceria então pergunta, atrevida, se ele a tratará tão gentilmente quanto trata Sylphie. Não vendo outra saída, Kai concorda e só então ela cancela sua habilidade, voltando à sua forma infantil. Kai por pouco evita um destino fatal e o grupo rapidamente aproveita para se curar com poções, restaurando suas forças. Enquanto se recuperam, Kai percebe que subiu para o nível 18, com um aumento de 8 pontos de HP. Ele também descobre uma nova habilidade chamada Resistência à Dor Leve, o que parece apropriado dada a provação que acabaram de sobreviver. As garotas também subiram de nível, o que Kai imaginou ser inevitável após a batalha intensa, e elas parecem felizes por terem conseguido sobreviver contra todas as probabilidades. Antes de voltar para casa, Kai verifica o saque da batalha. Ele encontra o núcleo mágico do Orthros, o maior núcleo que já viu até agora. Enquanto isso, Miko e Hikari estão procurando algo na masmorra, mas parece que este núcleo não era o que elas procuravam. Kai então avista outra coisa derrubada pelo demônio, uma carta de servo. Ele não tem certeza do que fazer com ela, e Eri e os outros deixam a decisão para ele, já que ele e Luceria foram os que derrotaram o demônio. Luceria e Sylphie sugerem simplesmente vender a carta, mas Kai hesita, pensando que o demônio pode ser útil, especialmente porque ele era mais forte que seus dois servos atuais. Com a curiosidade aguçada, ele decide invocar o demônio da classe cavaleiro chamado Beli. No entanto, ao invocá-lo, Kai fica consternado ao descobrir que Beli assumiu a forma de criança, assim como seus outros servos. Kai, frustrado, pergunta a Beli por que ele é tão pequeno, e o demônio explica que seu nível foi resetado. Arrependido de sua decisão de invocá-lo, Kai murmura que talvez seja melhor vendê-lo, deixando Beli chocado e visivelmente preocupado. Algum tempo depois, vemos Kai relaxando na casa de banho dentro da masmorra, tentando descontrair após o dia intenso. Beli, ansioso para agradar, esfrega as costas de Kai com um entusiasmo que o deixa um pouco desconfortável, e pensa que não seria legal se alguém os visse assim. Mas Beli está desesperado para não ser abandonado e pergunta a Kai se eles ficarão juntos. Para fazê-lo parar, Kai o tranquiliza com a promessa de que ficarão juntos para sempre. Oprimido pela gratidão, Beli abraça Kai, mas Kai se sente constrangido com toda a situação. Enquanto isso, no banho feminino ao lado, suas outras servas ouvem a troca e presumem que Kai e Beli estão se dando bem. Mais tarde, Kai leva o cristal do Orthros a um avaliador para vendê-lo. O avaliador fica intrigado e pergunta onde ele encontrou um item tão valioso, então Kai explica com naturalidade que o adquiriram após derrotar um Orthros no 9º andar da masmorra.
A avaliadora fica chocada e imediatamente planeja enviar uma equipe para investigar a área. Ela então informa a Kai que o cristal vale impressionantes 24 milhões de ienes, e Kai fica chocado com o valor. Ela então oferece transferir o dinheiro diretamente para a conta dele, mas Kai insiste em dividir o dinheiro igualmente entre os 4, já que todos participaram da batalha. Os outros insistem para que ele fique com tudo, mas Kai não se sente confortável com isso e insiste em compartilhar, então eles finalmente concordam em pegar sua parte. A avaliadora então menciona que pode fornecer a ele a papelada necessária para o imposto de renda, deixando Kai totalmente confuso, pois ele nunca lidou com impostos antes. A próxima cena mostra Kai em um café com as garotas, sentindo-se um pouco envergonhado por arrastá-las para uma palestra sobre imposto de renda depois de um dia tão cansativo. As garotas o asseguram de que não é grande coisa, e Kai, claramente sem saber o que fazer, pergunta a elas o que ele deve fazer agora. Elas lhe dão alguns conselhos práticos, sugerindo que ele guarde todos os seus recibos de despesas para reduzir sua obrigação fiscal o máximo possível. Kai, percebendo que geralmente joga fora os recibos, decide começar a guardá-los a partir de agora. Enquanto o dia termina, Hikari sai em seu carro, e Eri comenta que foi um dia agitado. Ela menciona que Kai deve ter algum tipo de magnetismo para atrair coisas especiais, mas ele descarta a ideia, embora por um momento se pergunte se ela pode estar certa, considerando suas 3 cartas de servo. Mas ele rapidamente afasta o pensamento, convencendo-se de que é apenas uma coincidência. A cena muda para Miko conversando com Hikari ao telefone. Hikari está toda animada para a incursão do fim de semana, ansiosa para ver as novas habilidades de todos em ação. Mas Miko a aconselha a não se esforçar demais e sugere que ela descanse se precisar. Hikari ignora, insistindo que está bem e não quer perder tempo descansando. Miko cede, dizendo que haverá no fim de semana e então encerra a ligação. Assim que a ligação termina, Hikari abandona sua pose de durona e começa a tossir, revelando que não está tão bem quanto finge. Em seguida, pulamos para o fim de semana, onde Kai e a equipe estão nas profundezas da masmorra. Kai pediu a Belly para mostrar seu poder, mas Belly hesitantemente pergunta se pode conseguir uma arma adequada primeiro, o que surpreende Kai, já que Belly não tem uma. Luceria intervém, lembrando a Kai que foi ele quem quebrou a última arma de Belly. Então Kai vasculha sua bolsa e tira uma haste de tungstênio que comprou antes, entregando-a a Belly. Belly hesita novamente, pedindo algo mais parecido com uma espada. Sylph e Luceria se ofendem, pensando que Belly está sendo rude por não aceitar o que seu mestre ofereceu, o que o leva a se desculpar rapidamente. Kai explica que é tudo o que ele tem no momento, então Belly aceita relutantemente. Então vemos Belly em ação, lutando contra monstros com a haste de tungstênio e derrubando-os com facilidade. Kai, impressionado, percebe que Belly pode ser realmente mais forte que ele, e Belly espera que isso prove seu valor a Kai. Luceria, no entanto, aponta que Belly está se movendo mais devagar que o normal, e ele admite que ainda está se ajustando ao seu nível atual. Então, com os olhos marejados, ele implora para ficar ao lado de Kai, expressando seu desejo de servir a princesa Luceria e a princesa Sylph. Como de costume, sua bajulação acerta em cheio as garotas. Belly admite que pode ser um estorvo por enquanto, mas promete que eventualmente se tornará a espada de Kai e dará o seu melhor. Kai concorda em mantê-lo por perto, mencionando que ele pode ser mais lento, mas é forte o suficiente. Kai espera ansiosamente trabalhar juntos, e Belly o agradece com gratidão. Kai então decide que é hora de testar algumas habilidades, começando com Belly. Ele se envolve em algumas lutas contra monstros, propositalmente deixando seu HP cair para níveis perigosos para ver como a habilidade Dark Cure de Belly funciona na prática. Quando ele está à beira do colapso, ele chama Belly para lançar o feitiço. No momento em que Belly o faz, Kai sente uma onda de recuperação o invadir, mas ele rapidamente percebe que seu HP se recupera apenas ligeiramente. Belly explica que Dark Cure é projetado principalmente para curar ferimentos, restaurando o HP apenas o suficiente para evitar que alguém morra. Kai fica desapontado porque esperava usar Dark Cure em conjunto com a habilidade Beleza da Gula de Luceria para estender seus efeitos. Luceria ouve isso e sugere que tentem mesmo assim, mas Kai recusa, apontando que não lhe resta muito HP para brincar. Luceria, não se deixando deter, insiste que ele não morrerá instantaneamente e até contempla se transformar em sua forma adulta novamente. Kai, sentindo o perigo, tenta escapar, mas acaba tropeçando em sua pressa. Belly intervém para curar a lesão de Kai com outro feitiço Dark Cure. Desta vez, Kai percebe que sua ferida não dói mais, o que o leva a apreciar a habilidade de Belly, percebendo que isso o salvará de muitas poções a longo prazo. Belly se enche de orgulho com o elogio e o grupo avança para os andares mais profundos da masmorra. Logo eles encontram um golem de metal e Eri e os outros se adiantam para mostrar sua destreza. Hikari usa sua habilidade Círculo de Gelo para congelar o golem em seu lugar, enquanto ele o finaliza com um poderoso golpe de ferro, cortando-o ao meio. Kai fica impressionado com o trabalho em equipe delas, mas Eri avisa que sua habilidade consome muito MP, então ela não pode se dar ao luxo de errar o alvo. Em seguida, eles enfrentam 3 golems de terra, dando a Miko e Snatch a chance de brilhar. Miko lança a Dança das Ilusões, enganando os golems, enquanto Snatch avança com sua habilidade de ouriço, derrubando-os com precisão. Kai nota o quanto a combinação deles se tornou mais forte e decide que é hora de testar a nova habilidade de Sylph. Enquanto se aventuram mais fundo na masmorra, monstros de guerra aparecem.
Kai instrui Sylphie a ativar sua habilidade Canção da Donzela de Guerra e diz a Luceria e Belle para se juntarem à luta também, porque ele quer ver se a habilidade de Sylphie pode aumentar o poder de seus servos também, ou não. Sylphie então começa sua canção, e enquanto sua voz preenche o ar, um anjo etéreo aparece, abençoando Kai e seus servos com poderosos buffs. Eles sentem um aumento imediato de força, e também podem prever os movimentos do monstro com facilidade. A próxima onda de inimigos não tem chance, todos são derrubados com um único golpe de cada um deles. Após a luta, Luceria diz a Kai, animadamente, que sentiu um aumento notável em seu poder. Embora não fosse tão avassalador quanto o efeito da beleza da gula, definitivamente a deixou mais forte, e Kai fica aliviado ao saber que a habilidade de Sylphie beneficia seus servos também. Ele se vira para Belle para obter seu feedback, mas Belle admite timidamente que não sentiu nenhuma diferença. Eri sugere que talvez o efeito da habilidade varie dependendo do nível de confiança, o que deixa Belle um pouco desanimado. Mas Eri diz a ele para não desanimar, sempre há tempo para construir confiança. O resto do grupo se junta, torcendo por ele, e Belle sente uma onda de determinação. Ele menciona com orgulho que, embora tenha começado como guarda de retaguarda, agora ascendeu à cavalaria, e com melhor esgrima, pode ser ainda mais formidável. Ele insinua que ter uma espada adequada pode ajudar nisso, então Kai diz a ele para esperar um momento. Kai sai brevemente e retorna com uma espada. Ele a entrega a Belle, perguntando se ele pode se sair melhor com esta arma. Belle percebe que é uma espada bastarda, e embora ele inicialmente não diga nada, os outros se perguntam se ele não gostou. Mas então, para a surpresa de todos, os olhos de Belle se enchem de lágrimas. Ele está transbordando de alegria por finalmente ter uma espada de verdade. Ele jura dar o seu melhor e imediatamente testa a espada contra alguns monstros. Com facilidade, ele os corta como manteiga, deixando todos maravilhados com sua habilidade. Depois, Belle entrega os cristais mágicos que coletaram a Kai, mencionando que se sente ainda mais motivado agora que tem uma espada de verdade. Kai o agradece pelo trabalho duro, o que eleva ainda mais o ânimo de Belle. Kai então se pergunta em voz alta se Belle poderia ensiná-lo alguma esgrima, e Belle concorda ansiosamente e sugere que comecem imediatamente, mas Kai admite relutantemente que tem que sair cedo hoje. Sylphie e Luceria ficam curiosas e perguntam por quê. Kai tenta desconversar, mas Eri revela a verdade. É porque eles terão um grupo de estudo na casa dela amanhã. As servas fazem bico com a notícia, claramente desapontadas, mas Kai se desculpa e promete às garotas e a Belle que voltará em breve. A cena então muda para seus amigos e Katsu chegando à casa de Eri, e todos ficam chocados com o quão enorme ela é. Miko e Hikari aparecem em seus carros, e enquanto se dirigem para dentro, eles se veem cercados pelo que parece ser uma floresta sem fim, perguntando-se onde fica a casa de verdade. Eles avistam as garotas confortavelmente sentadas em um carro indo em direção à casa. Então Kai pergunta se podem pegar uma carona, mas as garotas casualmente apontam o caminho destinado aos homens, e os rapazes ficam incrédulos por terem que andar. Mais tarde, as garotas cumprimentam Eri em sua casa, e Katsu não consegue deixar de comentar o quão elegante é seu lar. Eri aceita graciosamente o elogio e explica que sua casa tem sido um dojo por gerações, projetada para equilibrar mente, corpo e técnica. Ela aponta o dojo para treinamento de habilidades, uma cachoeira para acalmar a mente e um jardim destinado ao condicionamento físico. Ela acrescenta que a colina é perfeita para construir força básica, e ela a usa diariamente. Quando os rapazes finalmente chegam à casa, estão completamente exaustos, mas Eri está inabalável e sugere que comecem a sessão de estudos imediatamente. Os rapazes, mal recuperando o fôlego, ficam chocados porque esperavam pelo menos um momento para descansar. Eri os leva ao dojo e eles ficam intrigados sobre por que estão ali. Eles esperam ser levados para o quarto dela, mas ela explica que seu quarto não é grande o suficiente para todos. Além disso, ela gosta de praticar seus golpes de lança aqui, caso precise se reorientar, e se eles não conseguirem se concentrar, sempre há a cachoeira. Os rapazes trocam olhares, bem certos de que Eri é a única que realmente faria tais coisas. E com isso, todos se acomodam para estudar. Todos se instalam em seus lugares desejados, com Kai querendo sentar ao lado de Katsu, mas aquele assento já está ocupado. Eri, sempre a oportunista, o convida a sentar ao lado dela. Katsu não consegue deixar de sentir uma pontada de ciúmes ao vê-los lado a lado, e Eri não perde tempo perguntando a Kai o que ele quer abordar primeiro. Kai escolhe problemas de matemática e Eri mergulha de cabeça para ajudar. Enquanto isso, o medidor de ciúmes de Katsu continua subindo, especialmente enquanto ela os observa ficar um pouco íntimos demais para o seu gosto. Hikari então pede a Katsu para ensiná-la, e Katsu concorda, mas então Shinji tenta se intrometer, oferecendo ajuda também. Ayato corta rapidamente dizendo que ele é só um estorvo e afirma que Hikari pode pedir ajuda a ele, já que ele é um gênio em tudo, aparentemente. Kai, percebendo a tensão, brinca que Shinji e Hayato são praticamente iguais, o que faz Hikari insistir em aprender com Katsu. Kai acha que Katsu fará um ótimo trabalho ensinando Hikari. Já que ela sempre foi tão carinhosa e gentil, então seus amigos se intrometem do fundo, provocando-o ao dizer que ele conhece Katsu muito bem, e que ela também é uma gracinha. Isso deixa as outras garotas um pouco enciumadas, então Kai rapidamente esclarece que ele e Katsu são apenas amigos de infância. Depois de um tempo, as garotas começam a ter dificuldade para se concentrar nos estudos, e Airi sugere que façam uma pausa indo às cachoeiras. Os meninos hesitam, considerando que é inverno.
Mas quando as garotas concordam, os amigos de K também topam, deixando Kai sem escolha a não ser ir junto. A cena muda para as cachoeiras, onde os meninos logo percebem como a água é gelada, mas as garotas não parecem se importar. Elas entram na cachoeira primeiro, deixando a água fria clarear suas mentes por um tempo antes de sair. Airi pergunta como foi, e elas respondem que suas mentes se sentem um pouco mais claras agora. Kai verifica Katsu e ela garante que está bem, mas ele não consegue deixar de notar como ela fica fofa com as roupas molhadas. Então é a vez dos meninos, e eles bravamente entram na água gelada, mas não demora muito para que desistam. Enquanto todos saem naquela noite, Shinji e Hayato brincam sobre como a cachoeira congelante limpou seus cérebros de tudo o que estudaram. As garotas, por outro lado, se divertiram horrores e já estão planejando a próxima rodada. Os rapazes notam como todos estão se dando muito melhor do que pela manhã, e Kai não consegue deixar de se sentir um pouco aliviado ao ver isso. No dia seguinte, Luceria e Sylph ficam sabendo que Kai estava se divertindo na cachoeira em vez de estudar. As garotas confirmam com sorrisos, dizendo que a diversão as deixou em plena forma hoje. Hikari se intromete, confiante de que, nesse ritmo, eles alcançarão o 10º andar num piscar de olhos. Mas os servos não estão nada felizes por terem perdido a diversão. Então, Luceria está determinada a ser mais útil que Eri e os outros, enquanto eles avançam. Enquanto continuam, Miko puxa Hikari para o lado, lembrando-a gentilmente para não exagerar. Hikari, porém, ignora, dizendo que tem se divertido muito ultimamente. Ela deseja que esses dias pudessem durar para sempre e admite baixinho que sonha em se tornar uma heroína. Nesse momento, Sylph sente monstros à frente, 2 orcs prateados e um homem lagarto. Kai rapidamente ordena que Sylph cante a canção da donzela quente, aumentando os atributos de todos. Então congela os monstros com seu círculo de gelo, enquanto Belly ataca o homem lagarto. Eri e Kai rapidamente derrubam os orcs prateados. Monstros de guerra aparecem, mas Miko e Snatch os enfrentam com um ataque perfeitamente coordenado. Eri se junta à briga, e com Kai e Belly, eles dão conta rapidinho das ameaças restantes. Após a luta, Kai fica surpreso com a facilidade com que estão eliminando os monstros no 9º andar, mas Luceria está frustrada por não ter contribuído. Ela solta que também quer ser útil, e Kai a tranquiliza, acalmando-a. Ele então distribui cristais mágicos para todos os seus servos, e Hikari, com um sorriso esperançoso, deseja que eles possam continuar desfrutando de momentos como este. O grupo então se aproxima das escadas que levam ao 10º andar e Kai hesita, pensando se deveriam prosseguir. Hikari insiste confiante que sim e lidera o caminho, mas de repente ela começa a se sentir mal e desmaia. Os outros ficam alarmados ao ver sangue saindo de sua boca, e Mika, com lágrimas nos olhos, implora desesperadamente para Hikari acordar. A história salta 2 anos para um momento em que um rapaz pede a Mika para ter uma batalha de cartas com ele. Ela diz a ele para chamá-la de Rainha, seu nome de jogadora, e então aceita o desafio. Uma multidão se reúne para assistir a campeã da loja, a Rainha, em ação. Eles então fofocam sobre como esse cara, Eizawa, a desafiou inúmeras vezes, e logo descobrimos que Eizawa é o ex-campeão, e não quer se aposentar com uma derrota. Mako então o derrota, e Eizawa exige uma revanche. Ela diz a ele que está apenas perdendo tempo, mas ele retruca, dizendo que ela só está ganhando porque tem todas as cartas raras. Miko rebate, dizendo que isso não é verdade. Ela sabe melhor do que ninguém que empilhar um baralho com cartas raras não garante força. É tudo sobre entender as características da carta e jogar de acordo. Izuha sai frustrado, enquanto Miko reflete sobre o tédio que sentia naquela época. Ela estava convencida de que a vida nunca mais seria divertida, até que Hikari apareceu e a desafiou para uma partida. Voltando ao presente, vemos Hikari no hospital, com Miko sentada ao lado de sua cama. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que o médico mencionou que Hikari ficará bem depois de um pouco de descanso. Ela sugere que saiam por hoje, mas Miko insiste em ficar mais tempo. Airi diz a ela que Hikari vai acordar hoje devido à medicação, mas Miko permanece. Kai sugere que uma poção de alta qualidade poderia resolver as coisas, mas Miko retruca, dizendo que poções só curam ferimentos, não doenças. Eles perguntam se ela sabe mais sobre a condição de Hikari, mas antes que ela possa responder, os pais de Hikari chegam. Miko pede desculpas pelo que aconteceu com a filha deles, mas eles insistem que não há nada pelo que se desculpar. Eles expressam gratidão por todo o tempo que ela passa com Hikari. Também agradecem a Kai e Eiri, acrescentando que desde que a filha deles os conheceu, ela tem se divertido mais no parque. Miko então se lembra de como Hikari estava cheia de vida até ontem, e agora vê-la assim é demais para suportar, então ela sai correndo. Eiri e Kai a perseguem, encontrando-a no telhado. A mente de Miko volta 2 anos no tempo, quando ela aceitou o desafio de Hikari. Elas tiveram uma partida fascinante, e Miko notou que o baralho de Hikari se parecia muito com o dela, cheio de cartas raras. Ela se perguntou como isso era possível, e imaginou que Hikari devia ser de uma família rica, e começou a gostar dela. Elas continuaram jogando, e Mako explicou que seu baralho era meticulosamente ajustado para seu estilo de jogo agressivo, enquanto Hikari parecia ser mais cautelosa. Mako jogou sua carta final e venceu, sugerindo que Hikari montasse um baralho mais adequado ao seu próprio estilo. Hikari admitiu que queria um baralho como o de Miko porque era sua fã, o que deixou Miko honrada. Ainda assim, Miko insistiu que seu baralho não era o certo para Hikari e se ofereceu para ajudá-la a criar um melhor. Hikari ficou emocionada, e a partir daquele momento elas se tornaram amigas. Miko reflete que naquele dia, elas construíram o novo baralho de Hikari juntas. E a partir de então, ela nunca mais teve tempo para se sentir entediada, já que passava todo o seu tempo com Hikari, e ela acreditava que estariam sempre juntas.
Elas até decidiram entrar em um torneio em dupla, e elas traçaram estratégias e conseguiram vencer após uma série de partidas difíceis. Enquanto estavam no palco recebendo o troféu, Hikari de repente desmaiou. Maika ficou com o coração partido e em choque enquanto a levavam às pressas para a UTI em uma maca. No caminho, Hikari tentou contar a Miko sobre sua condição, mas desmaiou antes que pudesse terminar. Mais tarde, os pais de Hikari chegaram, ansiosos depois de saber que ela estava na UTI. Seu pai então revelou a Miko o que realmente estava acontecendo com Hikari, e ele descobriu que Miko sabia da condição dela desde então. Kai pergunta qual é a condição de Hikari, mas ele sugere que não deveriam pressioná-la a revelar. Nesse momento, o pai de Hikari chega e decide explicar. Ele revela que a condição de Hikari causa falência múltipla dos órgãos ao longo do tempo, e não há cura. É difícil de tratar mesmo com o melhor da medicina moderna, e eles foram avisados de que, se ela desmaiasse novamente, talvez não sobreviveria até o ano novo. Os amigos de Hikari ficam devastados com a notícia, então Kai pergunta se Hikari sabe sobre sua condição, e o pai dela confirma que sim, dizendo que ela tem instintos aguçados e teve que ser informada quando perguntou. Eri reflete que, apesar de tudo, Hikari nunca parece doente. Ela está sempre tão cheia de energia quando estão juntos. Miko explica que é por causa da medicação dela, que suprime os sintomas, e do aumento de atributos que recebem na masmorra. O pai de Hikari fica chocado ao saber que a filha tem ido à masmorra, especialmente porque ela disse aos pais que estava apenas passeando no parque nos fins de semana. Miko pede desculpas por ter escondido isso dele, mas ele a tranquiliza, dizendo que provavelmente era o que Hikari queria. Kai se pergunta por que Hikari, apesar de tão doente, arriscaria ir à masmorra. Mako explica que depois de saber sobre sua condição, ela pesquisou um pouco e descobriu sobre um remédio milagroso chamado Elixir que supostamente cura qualquer doença. Dizem que está escondido na masmorra e é vendido por centenas de milhões de ienes no mercado negro. Pouco tempo depois, Hikari apareceu inesperadamente e Miko ficou chocada ao vê-la fora do hospital. Então Hikari contou a ela que havia fugido. Miko a instou a voltar imediatamente, mas Hikari perguntou se ela estava planejando ir à masmorra para encontrar o Elixir, mas Miko negou. Hikari insistiu que podia enxergar através dela, e Miko percebeu que Hikari pretendia ir com ela. Miko apontou que Hikari também não conseguia guardar segredos dela, e disse que a masmorra era muito perigosa. Ela se recusou a levar Hikari para um lugar assim, mas Hikari estava igualmente determinada a não deixar Miko ir sozinha. A discussão delas esquentou, e decidiram sair para evitar chamar atenção indesejada. Depois que saem para conversar, Hikari menciona que se pudessem encontrar o Elixir, poderiam ajudar a avançar a pesquisa médica. Ela acreditava que, se tivessem sucesso, qualquer pessoa que sofresse de uma doença incurável poderia se beneficiar. Meiko ficou surpresa com isso e Hikari admitiu que queria o Elixir para si também, mas encontrá-lo traria felicidade a muitos outros. Ela tinha certeza de que ajudaria inúmeras pessoas e, ao ouvir isso, Miko concordou em explorar a masmorra com ela. Hikari, transbordando de alegria, abraçou Miko dizendo que ir à masmorra era a única coisa que ela podia fazer agora. Elas prometeram encontrar o Elixir juntas e decidiram que precisariam assistir a uma palestra de exploradores primeiro. Hikari então mencionou que poderia se tornar uma heroína para aqueles que sofrem de doenças se tivessem sucesso, e Miko a encorajou, dizendo que ela conseguiria absolutamente. Os outros logo souberam de toda a história e Mako apontou que, embora Hikari esteja doente, ela se preocupa mais com os outros. Ela explicou que é assim que Hikari é, e por isso não podia deixá-la para trás. Mako pediu desculpas ao pai de Hikari por não ter contado antes, mas ele a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, e que estava feliz por sua filha ter uma amiga como ela. Ele agradeceu a Mako por explorar a masmorra com Hikari, e Mako humildemente respondeu que estava apenas fazendo o que podia. Kai então sentiu que já tinha ouvido essa frase antes, e Miko acrescentou que, assim como Hikari queria ser uma heroína para os doentes, ela queria ser a heroína pessoal de Hikari. Ela pediu desculpas a Kai e Eiri por não ter contado sobre a doença de Hikari, mas eles disseram que estava tudo bem, que teriam feito o mesmo no lugar dela. Ambos prometeram ajudar a encontrar o Elixir, embora Miko os advertisse que não tinha certeza se ele realmente existia. Eri insistiu que acreditaria nele porque Hikari acreditava, e Kai concordou, dizendo que sempre pensou que o Elixir era apenas uma lenda, mas agora queria vê-lo por si mesmo. Ele sugeriu que eles se aprofundassem no labirinto, convencida de que o monstro que guardava o Elixir estaria nos andares mais baixos. No dia seguinte, o grupo de 3 se aventura no 10º andar, onde se deparam com um grupo de camelos. Sylphie usa sua canção para aumentar os atributos de todos, e Kai direciona Miko para lidar com os monstros à direita, enquanto Airi ataca os da esquerda. Ele decide enfrentar os do centro sozinho, mas Belly se adianta e se oferece para tomar seu lugar. Kai concorda, e Luceria pergunta o que ela deve fazer, então ele diz para ela ficar de prontidão. A equipe se espalha. Ele derrota rapidamente seus alvos com suas habilidades. Miko confunde seus inimigos com ilusões, permitindo que Snatch os finalize, e Belly aniquila seus inimigos com suas espadas. Eles percebem que nenhum dos monstros solta um elixir, e Kai comenta que encontrar um remédio milagroso assim não será tão fácil. Então eles decidem continuar caçando monstros. Enquanto isso, Luceria ainda está chocada com a notícia da doença incurável de Hikari. Sophie expressa sua ansiedade para encontrar o elixir logo, e Kai de repente nota como está quente na masmorra.
Mako acha isso estranho, já que não há sol aqui, mas ele dá de ombros, dizendo que a masmorra é sempre um lugar esquisito. Kai então pergunta a Sylphie e Lucéria se elas estão sentindo o calor, e elas confirmam que sim, mas estão acostumadas a temperaturas tão extremas. Belly pergunta com ciúmes se Kai não vai verificar ele também, mas antes que Kai possa responder, Belly sente um monstro por perto. Ele alerta Kai que está bem debaixo dele, e de repente, um monstro irrompe da areia, agarrando Kai. Luceria então se prepara para liberar seu fogo do inferno da destruição para ajudá-lo, mas Sylphie avisa que ela pode incinerar o mestre deles também. Miko então rapidamente usa seu feitiço de ilusão para fazer o monstro soltar Kai, e antes que Luceria possa atacar, Belly entra em ação e finaliza a criatura. Luceria fica tão irritada que ele roubou o momento dela e eles começam a discutir, mas Kai intervém, acalmando-a ao prometer que ela poderá enfrentar o próximo monstro. Mais tarde, eles visitam Hikari, que brinca dizendo que queria ver Kai sendo enrolado pelo monstro. Kai pensa que essa é a última coisa que ele quer que as pessoas testemunhem, mas Hikari também parece ansiosa para ver a cara de brava da Luceria. Mako e Eiri dão risadinhas, dizendo a ela que foi bem fofo, então Hikari expressa sua esperança de sair logo do hospital e voltar para a masmorra. Mako concorda com a cabeça, mas depois a vemos em lágrimas, perguntando-se como Hikari consegue continuar sorrindo, apesar de conhecer sua condição melhor do que ninguém. Kai se aproxima, acalmando-a ao mencionar que sua carona chegou. Ele acompanha Miko para casa, mas antes de partir, ela lembra Kai do tipo de heroína que ela aspira a ser. Ela insiste que no momento Hikari é quem ela deve proteger, e então Kai sente que já ouviu essa frase em algum lugar antes. Mais tarde, Katsu liga para Kai e pergunta se ele visitou Hikari. Ele confirma que sim, mas admite que não consegue se forçar a contar a ela toda a verdade sobre a doença de Hikari. Ele então se lembra de uma vez em que Katsu chamou o pai de mentiroso porque ele continuava indo à masmorra, apesar de ter prometido que não iria. O pai dela havia explicado que, mesmo que ele escolhesse não explorar a masmorra, outra pessoa precisaria descobrir seus segredos, e ele queria ser essa pessoa pelo bem de todos. Kai então diz a Katsu que ligará de volta mais tarde e percebe que ainda há tempo antes que a masmorra feche. Vemos então Kai de volta à masmorra, onde Belly sente outro inimigo subterrâneo. Kai presume que deve ser o mesmo tipo de monstro de antes, mas rapidamente percebe que é algo diferente quando a criatura emerge do chão. Ele então pensa no pai de Katsu e decide que ele também deveria fazer o que puder agora, e espera que isso o torne um herói um dia. Mais tarde vemos Katsu notando Kai voltando para casa da masmorra, visivelmente cansado. Assim que chega em casa, ele vai direto para o banho. A mãe dele pergunta se ele tem estado muito ocupado com o bico ultimamente, notando que ele tem chegado tarde. Ela diz para ele não se sobrecarregar e ele garante que não vai, e ele exaustivamente cai no sono na banheira. A cena então muda para a aula de Kai no dia seguinte. Ele chega atrasado, pedindo desculpas à professora, que aponta que ele tem chegado atrasado todos os dias recentemente. Enquanto ele se senta, Katsu parece preocupada com ele. Mais tarde, alguns colegas de Kai conversam sobre a nova série spin-off de Dungeon Love, elogiando o quão boa ela é e como eles maratonaram 5 episódios de uma vez. Katsu então ouve que os amigos de Kai estão planejando visitar o hospital e a convidam, mas ela recusa. Ela pede que transmitam seus melhores votos a Hikari, e eles concordam. Em seguida, vemos Kai e seus amigos indo para o parque preocupados com ele, já que ele parece tão exausto. Ele diz para não se preocuparem, explicando que está apenas com sono. Quando chegam ao parque, seus amigos vão ver Hikari enquanto Kai segue diretamente para a masmorra em busca do Elixir. Shinji pergunta a Hayato se eles deveriam ajudar Kai a procurá-lo, mas Hayato responde que eles só atrapalhariam, já que são muito fracos. A cena então muda para o hospital, onde eles ficam com Hikari até a noite. Eles jogam cartas com ela, e ela ganha todas as vezes. Eles reclamam de brincadeira que ela é muito forte, e Hikari declara orgulhosamente que foi treinada por Mako. Então, Hayato sugere jogar um jogo diferente da próxima vez, mas Shinji está convencido de que perderá nesse também. Hayato então decide trazer um certo videogame em sua próxima visita, apenas para descobrir que Hikari é uma jogadora lendária nesse jogo também. Hikari então começa a tossir, então Hayato e Shinji a encorajam a descansar um pouco. Enquanto se preparam para sair, Hikari pede que agradeçam a Katsu pelo presente de melhoras, e eles a informam que Katsu tem estado preocupada com ela. Hikari acena com a cabeça, mas fica triste por Katsu não ter vindo visitá-la nenhuma vez, então Hayato tenta explicar, dizendo que Katsu não gosta de vir ao parque, e ele sugere vagamente que pode ter algo a ver com multidões. Mas Hikari sente que eles estão escondendo algo e se pergunta em voz alta se Katsuya tem alguma conexão com o Capitão Katsuragi. Hayato e Shinji hesitam, tentando evitar o assunto, mas Hayato acidentalmente solta, perguntando como ela sabe sobre ele. Hikari responde que tem lido muito ultimamente, e um dos livros mencionava o Capitão Katsuragi. Então ela ficou curiosa porque ele tem o mesmo sobrenome de Katsuya e se parece bastante. Então, com a Sai, Hayato admite que o Capitão Katsuragi é, na verdade, o pai de Katsu. Hikari não fica muito surpresa e explica que, de acordo com o que leu, o pai de Katsu foi o primeiro capitão da Unidade Especial de Exploração de Masmorras e foi aclamado como herói. Ele desapareceu após sua última transmissão, afirmando ter alcançado o 41º andar. Então ela percebe que Katsu evita o parque porque isso traz de volta memórias do incidente. Shinji acrescenta que Katsu também está preocupada com Kai e os outros que estão explorando a masmorra, e Hikari se sente culpada por aumentar suas preocupações. Ainda assim, ela acredita que o Capitão Katsuragi está apenas desaparecido, e que pode haver uma chance de ele ainda estar vivo.
Ela declara que assim que melhorar, alcançará o 41º andar e ainda mais fundo para procurar o pai de Katsu. Ela espera que, se conseguir, Katsu possa vir ao parque sem nenhuma tristeza, e talvez eles pudessem até explorar a masmorra juntos um dia. Shinji e Hayato dizem a ela que ela terá que melhorar primeiro para que tudo isso aconteça, e Hikari fica mais determinada do que nunca a se recuperar. Enquanto isso, vemos Kai e as garotas batalhando contra uma esfinge na masmorra. Sophie começa a cantar, aumentando os atributos de todos. A esfinge revida com um poderoso ataque de fogo, mas Belly corta rapidamente as chamas e Luceria segue com seu fogo do inferno da destruição, causando algum dano. No entanto, a fera não é derrotada e tenta contra-atacar. Então Miko intervém, colocando a esfinge sob uma ilusão. Aire ataca em seguida, com Miko e Snatch atirando na criatura. Finalmente, Kai avança, empunhando sua espada mágica para desferir o golpe final. Enquanto o monstro cai, Kai e seus amigos sobem de nível. Sylphie e Belly os elogiam pela vitória, mas Luceria fica frustrada por apenas eles terem subido de nível. Belly tenta elogiá-la, mas ela retruca bruscamente que ele é milhões de anos muito jovem para elogiá-la. Eles notam uma grande gota de cristal perto da esfinge e se maravilham com ela, mas a empolgação deles some rapidinho ao perceber que não é o elixir que tanto procuravam. Então, Kai, determinado, decide seguir em frente e alcançar o portão ainda hoje, mas seus companheiros pedem uma pausa para uma boquinha antes, então ele os alimenta. A cena então muda para eles lá nos avaliadores, onde descobrem que faturaram uns 4.590.000 ienes com a expedição na masmorra. O avaliador começa a dividir o valor em 3 partes, mas Kai logo a instrui a fazer a divisão em 4, incluindo a Hikari como parte da equipe, afinal. Ela prontamente obedece, e logo depois, Kai e seus amigos se preparam para deixar o parque. No caminho de saída, Kai pergunta às garotas se realmente estava tudo bem para elas mergulharem na masmorra num dia de semana, e elas o tranquilizam, dizendo que sim, estava tudo ótimo, já que não tinham nenhum outro plano mesmo. Miko então expressa sua preocupação, notando que o Kai parece bem cansado, e pergunta se ele tem conseguido dormir o suficiente. Ele, claro, ignora, dizendo para eles não se preocuparem, e segue para a estação, tentando disfarçar ao máximo seu rosto exausto. Mais tarde, o vemos assistindo aquela série que seus colegas tanto falavam na escola, na esperança de aprender algumas dicas sobre como obter itens raros. Depois de assistir, ele percebe que as chances de conseguir esses itens raros aumentam conforme eles se aventuram mais fundo na masmorra. Então ele começa a ler sobre os monstros que aparecem lá no 12º andar. A cena então muda para aqui para a escola, onde vemos o Kai dormindo tranquilamente na sala de aula. O professor tenta acordá-lo, mas não adianta de nada, e os alunos caem na risada com a cena. Assim que a aula termina, Kai tenta ir direto para a masmorra, mas seus colegas o param na hora. Eles o imploram para descansar pelo dia e não se esforçar demais, mas ele simplesmente não dá ouvidos. Katsu também o suplica para fazer uma pausa, mencionando que sabe que ele está fazendo tudo isso pela Hikari. Ela diz a ele que também está preocupada com a Hikari, mas ainda assim quer que ele descanse um pouco. Apesar de todas as preocupações, Kai teimosamente vai embora mesmo assim. Mais tarde, o vemos parado na entrada das escadas que levam ao 12º andar, junto com seus servos. Eles hesitam, se perguntando se deveriam mesmo prosseguir, já que os outros membros do grupo não estão com eles. Kai decide que eles vão entrar, mas apenas para fazer um reconhecimento rápido. No entanto, ele está tão, mas tão exausto que de repente desaba no chão, então seus servos imediatamente perguntam se ele está bem, e ele os tranquiliza, dizendo que está tudo ótimo. Sylphie então nota o quão cansado ele parece, e Lucerias também percebe ao dar uma olhada mais de perto, então o preocupado Belly sugere que eles parem de explorar por hoje, e os outros concordam. Kai agradece a preocupação deles, mas insiste que vai ficar tudo bem, já que estão apenas explorando a área. Ele os assegura de que eles voltarão se as coisas ficarem perigosas demais, e então eles descem para o 12º andar. Para a surpresa deles, encontram um andar inteiro coberto de gelo, então Kai percebe que talvez precisem de um equipamento melhor para navegar por essa área de forma adequada. Ele sugere que eles deem uma olhada um pouco mais, e Sylphie relata que não consegue sentir nenhum monstro por perto. Então eles avançam com bastante cautela, mas o Kai quase beija o gelo com a bunda. Luceria pensa que talvez consiga derreter o gelo com seu inferno da destruição, mas Kai rapidamente a manda segurar a onda. Enquanto avançam, eles ficam surpresos ao descobrir que não há absolutamente nada na área, e Belly comenta que a sensação é estranhamente assustadora. Assim que Kai decide que eles deveriam voltar, Sylphie de repente sente monstros por perto, e o número deles não para de aumentar. Ela percebe que é uma debandada, e eles rapidamente se preparam para a luta. Então, uma horda de monstros vem correndo em direção a eles, e Sylphie usa sua parede de donzela de ferro para proteger a todos. Ela os apressa para correr, e eles disparam. Os monstros continuam sua perseguição implacável, e Kai percebe que não tem outra escolha a não ser ficar e lutar. Ele pede para Sylphie cantar sua canção para aumentar os atributos de todos, e Luceria libera seu fogo do inferno da destruição, mas a maioria dos monstros consegue passar pela barreira flamejante dela. Kai e os outros então entram em combate com os monstros, conseguindo derrubar vários deles. Sylphie então também decide entrar na luta, vendo o número esmagador de monstros, e no meio da batalha, tanto ela quanto Luceria sobem de nível. Enquanto lutava, Kai escorrega no gelo, e um monstro o ataca com tudo. Ele é rapidamente dominado pela horda, que o pisoteia sem dó nem piedade, não lhe dando nenhuma chance de se levantar. Seu HP cai rapidamente, e Belly corre para salvá-lo. Ele alcança o Kai bem a tempo, mas o Kai já foi nocauteado. Então, Luceria urgentemente aconselha Belly a pegar o Kai e correr, e ele pergunta o que eles planejam fazer. Eles consomem os cristais que os monstros deixaram cair para recuperar suas forças, e mencionam que usarão suas habilidades recém-adquiridas para segurar os monstros.
Os monstros avançam contra eles, e Sylphie e Lucéria se preparam para usar suas novas habilidades em conjunto. Lucéria libera sua fúria do purgatório, enquanto Sylphie ativa o julgamento da deusa. A poderosa combinação aniquila completamente os monstros restantes. Com a ameaça finalmente eliminada, Belly rapidamente tenta curar o Kai usando sua habilidade Cura Sombria, lançando-a repetidamente, mas o Kai permanece sem resposta. Em pânico, Lucéria sobe em cima dele e começa a dar tapas em suas bochechas, tentando acordá-lo, mas não tem nenhum efeito. Sylphie, usando seu raciocínio rápido, decide dar uma poção de cura ao Kai, mas ele não está em condições de bebê-la sozinho. Sem nenhuma outra escolha, ela o alimenta com a poção boca a boca. Vendo isso, Lucéria fica com ciúmes e faz exatamente a mesma coisa. Então, as duas garotas continuam alimentando o Kai com a poção, como se estivessem numa competição de beijos. Belly fica com ciúmes e tenta se juntar à brincadeira, mas as garotas rapidamente o impedem antes que a situação fique, digamos, um tanto nojenta. Finalmente, o Kai abre os olhos antes que o FBI chegue, e todos ficam aliviados ao vê-lo acordado. Ele agradece aos seus servos por terem salvado sua vida, mas seus ferimentos ainda não cicatrizaram completamente, então ele desmaia de novo. A cena então muda para o Kai sendo examinado por um médico lá no parque. Seus amigos correm para dentro, ansiosos para saber de sua condição. Eles perguntam o que aconteceu e Hitsugaya os informa que o Kai encontrou uma debandada de monstros. O médico tranquiliza o Kai, dizendo que seus ferimentos estão cicatrizando bem, graças à poção, mas o aconselha a descansar um pouco. Hitsugaya se abstém de questioná-lo por hoje, e as garotas ficam surpresas que o Kai conseguiu sobreviver a uma debandada de monstros. Miko pergunta se ele está bem, e Kai, sentindo-se invulnerável, admite que estava completamente apavorado. Mais tarde, eles deixam o hospital e as garotas se oferecem para acompanhar o Kai até em casa, mas ele insiste que não há necessidade e diz que os verá amanhã. Enquanto se afasta, ele se sente miserável, sabendo que ainda não encontrou o Elixir, e espera que a Hikari possa perdoá-lo por seu fracasso. Nós então vemos o Kai queimando absolutamente tudo o que ele havia coletado sobre o Capitão Katsuragi. Cada nota, cada documento, cada pedacinho de informação. Quando ele termina, vai ver a Katsu. Ele começa pedindo desculpas, admitindo que não havia considerado os sentimentos dela por todo esse tempo e que finalmente entende por que ela estava tão preocupada com ele. Kai confessa que pela primeira vez, outro dia, ele realmente pensou que ia morrer lá na masmorra, e isso o aterrorizou profundamente. Ele percebe agora que a Hikari tem lutado com esses medos por um longo tempo, e que a Katsu estava com medo, com muito medo por ele. Kai continua explicando que o pai dela era o seu herói, e ele sempre havia aspirado a ser um herói, exatamente como ele. O Capitão Katsuragi liderou a equipe especial para a exploração de masmorras, e alcançou tantas coisas. Mas depois que ele desapareceu lá na masmorra, as pessoas se voltaram contra ele, criticando e zombando sem a menor piedade. Kai se lembra de ter visto a Katsu chorando por causa disso, e naquela época, ele simplesmente não tinha as palavras certas para defender o pai dela. Ele sabia, lá no fundo, que aquelas pessoas estavam completamente erradas, e isso alimentou sua determinação de se tornar um herói ele mesmo. Kai queria completar o que o Capitão Katsuragi havia começado e desvendar os mistérios da masmorra. Não por glória, mas para provar que o Capitão Katsuragi era um verdadeiro herói, para que a Katsu não tivesse mais que ficar triste. Foi por isso que ele conseguiu aguentar 2 longos anos matando slimes, mas agora ele declara que já deu com a masmorra, e que não tem a menor intenção de retornar para lá. Katsu, no entanto, não está convencida, e ela diz a ele que ele está mentindo. Ela admite que, embora ele possa ter começado fazendo isso por ela, agora é diferente. Ele está fazendo isso porque quer ajudar a Hikari. Ela se lembra de uma vez em que seu pai perguntou se ela sabia o significado da palavra herói. Quando ela disse a ele que não sabia, ele explicou que o significado original da palavra herói é proteger. Um herói é alguém que consegue suportar a solidão, a ansiedade e o perigo. Alguém disposto a se sacrificar pelo bem dos outros. E é isso que chamamos de um herói Dan. Mas naquela época, a Katsu simplesmente não entendeu o que o pai dela quis dizer com aquilo. Ele disse a ela que um dia ela entenderia que ele também queria dar o seu melhor por alguém. E agora ela finalmente entende tudo. Ela explica ao Kai que dar o seu máximo por outra pessoa é o que significa ser um herói de verdade. Ela diz ao Kai que ele não é apenas um personagem de fundo, ele já é um herói. Ele é o herói da Hikari, e ele também é o herói dela. Katsu admite que não quer que ele volte para a masmorra porque isso a deixa preocupada, e isso é algo aterrorizante. Mas se ele parar agora, ela sabe que os dois vão se arrepender muito. Ela o incentiva a voltar para a masmorra e salvar a Hikari. Kai hesita, admitindo que não sabe o quão fundo ele terá que ir para encontrar o Elixir, ou se ele sequer existe, mas a Katsu responde com um sorriso determinado, dizendo a ele para fazer absolutamente tudo o que puder. Inspirado pelas palavras dela, Kai a agradece e pega na mão dela. A Katsu cora com um contato inesperado, e ele diz a ela que ela lhe deu uma nova forma de lutar novamente. Ela sorri e o faz prometer que se ele for, ele deve retornar inteiro, sem nenhum arranhão. Kai acena com a cabeça e promete que vai voltar. No dia seguinte, de volta à masmorra, Kai sugere ao seu grupo a ideia de caçar slimes. Ele explica que se ele realmente consegue atrair qualquer coisa, exatamente como a Eri disse, então os slimes podem ser a rota mais rápida para encontrar o Elixir. Ele os lembra que foi assim que ele conseguiu obter a Sylphie e a Lucéria, mas a Miko, presa ao pensamento convencional, insiste que itens raros são encontrados apenas nos andares mais profundos. A Eri contesta isso, apontando que o Kai conseguiu sua espada mágica lá no 5º andar e encontrou a Sylphie e a Luceria lá no 1º andar. Sylphie concorda com seu mestre e pergunta se ele sabe sobre as leis de causa e efeito. Quando Kai admite que não sabe, ela explica que absolutamente tudo acontece devido a uma causa. Sem uma causa, nada simplesmente vem a existir. Ela acrescenta que seu mestre está aqui porque ele tem algo muito importante para realizar, e é por isso que ele conheceu todos eles. Então agora, todos eles estão ligados pela mesma parede. Ela promete que eles sempre estarão juntos e que ela continuará a segui-lo, não importa o que aconteça.
Luceria concorda com a ideia da Sylphie, embora a Miko e a Eri fiquem um tanto confusas com o que ela está querendo dizer. Ainda assim, eles decidem seguir em frente com o plano, motivados pelo desejo de ajudar a Hikari. Determinados, eles começam a caçar slimes com uma energia implacável, derrubando as criaturas como se não houvesse amanhã. No entanto, apesar de todos os seus esforços, eles não encontraram nenhum slime raro, apenas gotas de cristal completamente inúteis. Um dia, Shinji e Hayato decidem se juntar à caçada, e a Sylphie fica super animada para conhecer os amigos do Kai. Cada um dos servos do Kai se apresenta e a Miko os agradece sinceramente por absolutamente tudo o que estão fazendo pela Hikari. Eles retomam a caçada aos slimes, mas os resultados são bem frustrantes. Tudo o que eles ganham é uma quantidade mínima de experiência e um punhado de cristais mágicos. Depois de um tempo, eles fazem uma pausa, e o Kai recompensa seus servos, alimentando-os com alguns cristais pelo trabalho duro. A Eri suspira, mencionando o quão raro é conseguir itens valiosos de slimes. Tentando aliviar o clima, Shinji deseja a todos um Feliz Natal, já que o feriado está bem aí, na esquina. Hayato acrescenta com um sorriso que seria incrível se o Papai Noel pudesse trazer o elixir tão elusivo que eles estão procurando. Os servos parecem um tanto confusos, completamente alheios ao conceito de Papai Noel. Kai rapidamente muda a conversa de assunto, sugerindo que eles façam uma festa de Natal, e seus amigos concordam com entusiasmo. Eles decidem levar comida festiva para dentro da masmorra. Kai acrescenta que eles deveriam trazer a Hikari junto também, e a Miko concorda alegremente, dizendo que precisarão encontrar o elixir para que isso aconteça. Justo nesse momento, Sylphie sente uma presença rara por perto. O grupo a segue, avistando um slime arco-íris mais fundo na masmorra. A Miko tenta correr em direção a ele, mas o Kai a impede, pedindo a todos que sejam bem cautelosos. Ele aponta que eles talvez não consigam outra chance como essa, e eles trabalham cuidadosamente para bloquear todas as rotas de fuga. Sylphie e Luceria fazem o primeiro movimento, lançando suas habilidades especiais no slime arco-íris. No entanto, ele escapa, evadindo todos os ataques deles. Os outros rapidamente se juntam à ação, mas a criatura ágil desvia de todos, correndo freneticamente enquanto procura por uma rota de fuga. O grupo se aproxima, apertando a rede, e finalmente, com um esforço coordenado, eles conseguem encurralar e abater o slime elusivo. A cena então muda para um hospital, onde vemos a Miko e a Eri levando a Hikari às pressas numa maca. O médico corre atrás deles, exigindo saber o que diabos está acontecendo, mas eles gritam de volta que vão explicar tudo mais tarde. Os pais da Hikari, vendo a urgência deles, decidem confiar e observam enquanto eles arrastam a Hikari até a masmorra. Chegando lá, a Miko gentilmente acorda a Hikari, que abre os olhos sonolenta. Kai mostra a ela um cartão de servo e explica que ele pertence à Rainha Fada Titânia, e Luceria acrescenta que a Titania é uma serva do tipo recuperação. A Miko então, toda animada, diz a Hikari que a Titania talvez consiga curar a doença dela. Então o Kai pede a Hikari para invocar a Titania e se tornar sua mestra. A Hikari hesita, perguntando se eles têm certeza absoluta disso. Eles acenam com a cabeça pedindo desculpas por não terem conseguido encontrar o elixir, mas a Hikari sorri. Eles encontraram algo que pode ajudar de verdade. Então ela concorda e invoca a Titania. A Rainha Fada aparece e imediatamente pergunta a Hikari se ela é a sua mestra. A Hikari acena com a cabeça, se apresentando. Então, o Kai e a Miko rapidamente explicam que a mestra deles está muito doente, e perguntam se a Titania pode curá-la. A Titania examina a condição da Hikari e afirma que não pode curá-la completamente agora, devido ao seu nível atual. Luceria então, preocupada, pergunta se realmente não há mais nada que a Titania possa fazer, e a Eri aponta que a Titania disse que não podia curar a Hikari completamente, mas talvez pudesse curá-la parcialmente. A Titania confirma que pode ajudar até certo ponto, e todos a incentivam ansiosamente a tentar. Com um aceno de compreensão, a Titania canaliza seus poderes e começa a curar a Hikari. Momentos depois, Luceria pergunta a Hikari como ela se sente. O rosto da Hikari se ilumina com um sorriso, enquanto ela se levanta facilmente e até se move por aí como se fosse normal. Tomada pela alegria, a Miko joga os braços em volta da Hikari num abraço bem apertado. A Hikari, tocada pelos esforços de todos, os agradece, dizendo que este é o melhor presente de Natal que ela poderia receber em toda a sua vida. Ela chama a Miko de sua heroína, e acrescenta que todos ali também são seus heróis. Ela também agradece a Titania, que fica muito grata por suas palavras gentis. A Titania sorri e diz que mal pode esperar para servir sua nova mestra. Mais tarde vemos o Kai explicando absolutamente tudo para Akatsu. Ele diz a ela que a magia de recuperação da Titania vai durar apenas por 1 ano. Mas a Titania havia mencionado que assim que ela subir de nível, ela será capaz de usar uma magia de recuperação super poderosa chamada Yggdrasil, que, se certas condições forem atendidas, pode curar todas as anomalias físicas de uma só vez. Então, o Kai explica que o objetivo atual deles é ou encontrar o Elixir dentro de 1 ano, ou ajudar a Titania a ganhar força suficiente para usar o Yggdrasil. Ele diz a Akatsu que é por isso que ele continuará se aventurando na masmorra. Akatsu pergunta se ele ainda se lembra da promessa que fez a ela, e o Kai acena com a cabeça, garantindo a ela que ele vai retornar em segurança. Então Akatsu sorri e lhe deseja muita sorte. Enquanto eles estão ali juntos, começa a nevar. Observando os flocos caírem, ela lhe deseja um Feliz Natal, e ele retribui o sentimento. Kai então tenta reunir toda a sua coragem para confessar seus sentimentos por ela. Mas, justo quando ele está prestes a falar, a mãe da Katsu, que nunca havia se mostrado antes, de repente faz uma entrada triunfal. Ela interrompe, chamando a Katsu para entrar, senão ela vai pegar um resfriado, então a Katsu volta para casa. A cena muda para o dia de Ano Novo, onde o Kai e a Katsu visitam um santuário juntos para orar. Depois, a Katsu pergunta ao Kai o que ele desejou, e o Kai admite que orou para poder explorar as masmorras em segurança.
Akatsuki, um pouco irritada, diz a ele que ele deveria parar de ficar obcecado pela masmorra por uma vez e desejar algo mais normal, tipo passar nos exames de admissão. Kai ri, percebendo que ela está certíssima, mas Akatsuki então o surpreende ao admitir que ela também desejou exatamente a mesma coisa. Mais tarde vemos o Kai na masmorra com seu grupo e ele diz a todos que eles deveriam dar o seu melhor hoje. Então, a Hikari, com uma expressão bem determinada, jura dar o seu melhor por aqueles que sofrem de doenças. E a Miko diz que está focada em encontrar o Elixir, enquanto a Eri afirma que está determinada a entender o verdadeiro significado da força. E a Titania expressa sua dedicação em dar tudo de si para curar sua mestra. Shinji e Ayato também acrescentam que estão prontos para fazer o que for preciso, e o grupo segue mais fundo na masmorra. Enquanto eles se aventuram ainda mais, o narrador finalmente nos fornece um pouco de contexto. 13 anos atrás, masmorras misteriosas começaram a aparecer por todo o mundo, e hoje o Kai e seus amigos continuam sua exploração desses reinos enigmáticos. A cena final mostra o grupo no meio de uma batalha feroz contra um dragão superpoderoso, e o Kai, com seus olhos cheios de uma determinação inabalável, jura a si mesmo e aos seus companheiros que ele será um herói de verdade, um herói e tanto, um dia. Este foi o episódio final, então se inscreva para mais resumos de anime.